Gravando. Oi, gente, eu sou Sabine Mendes Moura, sou autora, estou aqui com a Cláudia Pucci Abraão e a gente vai começar a falar sobre o início do processo de escrita, que é justamente aquele momento em que você, meu Deus, como é que eu transformo o devaneio em ação, como é que eu me coloco, me posiciono para receber as ideias que estão chegando e tal. Só que a gente vai falar sobre isso do ponto de vista de uma coisinha que a Cláudia inventou que eu acho muito legal, que são os 7 dragões da escrita. Então, eu queria começar perguntando para a Cláudia, que raio de coisa de dragão é essa? Como funcionam esses dragões da escrita? Bom, começa porque eu adoro dragões, né? E por que eu chamei de dragões? Porque os dragões são seres mitológicos imensos, né? Com uma força incrível. E muita gente gosta de matar dragão, porque justamente tem medo disso, né? Dessas forças imensas que nos tomam. E eu acho que dá para montar neles. Acho que dá para gente conhecer como toda força incrível, grande e mega que nos rodeia, né? Quando a gente quer matar é porque a gente não entende, a gente tem medo. E a gente, quando mata, mata tudo, né? Mata o que tem de bom e mata o que tem de sombra. Então, na verdade, essa ideia do dragão partiu de um processo de autoconhecimento, um processo de escrita mesmo, né? Entender tanto do lado do processo de escrita, de o que me trava, o que me ajuda, né? Por que às vezes a coisa não vai, mesmo eu estando empolgada, onde trava, né? Em que momento de processo trava. E também pensando em personagens, em narrativas, né? Porque cada dragão também traz aí uma infinidade de propostas narrativas também. Então, a ideia do dragão é essa, são forças grandes, imensas, que nos rodeiam, e a ideia é entender e a gente montar em cima e voar com ele, né? Essa imagem final, depois desse processo todo, é poder montar no dragão em todos eles e voar com eles. E aí, por que 7, né? Porque não é que são só 7 forças, né? O universo está cheio de forças para todo lado. Mas é porque é para começar. Então, eu peguei... O 7 é um número importante, é um número místico, né? Um número mágico. Então, eu gosto muito do 7, porque também são 7 dias da semana. Então, cada dragão está relacionado com um dia da semana. Isso no português é difícil a gente perceber, porque é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas em alguns outros idiomas são esses astros, né? São lunas, que é a lua, que é o nosso primeiro dragão. Monday, em inglês, né? Monday. Então, a lua está associada a esse dia. E aí eu fui percebendo, entendendo um pouquinho mais também do que cada dia, do que cada astro traz de força e também de sombra, para ser uma porta de entrada. Então, começou como uma brincadeira para um webinário, que eu tinha que criar 7 forças, e aí eu me baseei nisso, que é uma estrutura mítica também, né? Não foi criado à toa, assim, não é aleatório, que segundo o dia da Sim. Lua, tem todo um estudo esotérico em cima disso, mas a ideia é partir disso para a gente refletir sobre o processo de escrita. Então, eu não sou astróloga, é importante dizer, tá? Eu respeito muitos astrólogos, então não vou me apropriar de um conhecimento, assim, mais um pouco que eu estudei, que eu fui atrás e que eu vi, eu também vou trazer essas características mais como uma porta de entrada para a gente discutir escrita, para a gente discutir processo, personagem, né? E outras questões também que eu acho que são importantes. Então é isso. Esses são os dragões. E a gente vai Ah, começar com a lua. já que hoje é dia da Lua, eu gosto muito dessa ideia que você estava falando da gente pensar em forças contra as quais a gente não se opõe, mas forças que a gente aprende a navegar, né? Acho que isso fala muito com o meu processo criativo, porque eu tento não jogar nada fora. Às vezes um acidente, uma questão que parece que não deveria estar ali, se você entra numa de tudo deveria estar aqui de alguma forma, você começa a ressignificar. E aí, como eu sabia que a gente ia conversar sobre a Lua, né, sobre o princípio, as ideias, e como é que você se coloca nesse processo, eu não sou astróloga, mas eu sou taróloga. Então, eu separei umas cartas que são representações do início do caminho no tarô, né, do caminho arquetípico, podem ser o 0 ou o 22, e que são as cartas do louco. Eu acho que se você for pensar em montar dragões e navegar a força da lua, dos devaneios, tem a ver com essa atitude aqui. Só que eu peguei 3 cartas
né? Tem uma representação mais clássica, que é essa aqui. Eu não sei se no vídeo final vai aparecer para o pessoal que está vendo invertido ou não, mas essa é a carta do louco, do Tarot de Marselha, né? É interessante falar do arquétipo do louco também, porque pode ser falado como personagem, pode ser visto como personagem, como elemento da narrativa, mas também como essa atitude que a gente tem, né? E uma coisa que eu gosto muito do louco é que ele tem esses elementos, assim, ele tá com uma bagagem, não é que não exista bagagem, ele tá com uma bagagem muito resumida, muito só o que é extremamente, essencialmente útil, né? E isso fala sobre esse momento em que você, para mim, né, fala sobre esse momento em que você está ali começando no processo e a sua bagagem precisa ser leve, mas não significa que não exista nenhuma bagagem. Muitas vezes a gente pensa no louco e pensa, uma pessoa que faz qualquer coisa. Não é exatamente qualquer coisa, mas é esse movimento de montar uma força, uma energia de aventura, de lançamento, né? E mesmo que as roupas, mesmo que os recursos que você tenha sejam muito humildes, e depois de também ter revisto a sua bagagem para que a cabeça esteja aberta, existe espaço para outras coisas, você se joga do abismo, mas se joga querendo se jogar, não é? Você, né? Enfim. Eu gosto dessa representação que é clássica, mas também trouxe duas outras. Essa é de um tarô chamado La Santa Muerte, e não sei se dá para ver bem, mas aqui esse louco tá com um chapéu mexicano, né? O sombreiro, e tá com uma malinha de coração, assim, tem um coraçãozinho na malinha, que seria a trouxinha do outro. Então eu acho muito legal, que também dá uma indicação do que a gente deixa na bagagem, né? Para a gente aceitar os devaneios, as questões, um monte de coisa a gente tem que deixar para lá, mas o que a gente deixa faz muito sentido, e é muito sentido, é muito do coração. E a última representação que eu trouxe é essa aqui, que é do Bobo, do tarô Zen do Osho, que apesar de ter esse nome, não foi escrito pelo Osho, é um tarô muito legal. E aqui o louco tá literalmente se jogando do abismo. Ai, mas o olhar é lindo, né? Mas o olhar dele é para cima, né? Que também não tem a bagagem, tem até um... Isso aqui são flores que estão na mão dele. É sempre leve, né? Mas é sempre leve, e esse para cima indicando que não é qualquer salto, é um salto que você quer dar, é um salto querido, né? Com base em alguma coisa. Eu gosto do nome da carta ser o Bobo também, porque dessa tradução, né? De repente é só uma questão de tradução, que não quiseram traduzir como louco, mas a palavra bobo também tem uma carga um pouco diferente, né? Também fala de uma atitude perante a vida que não está tentando ser inteligente, não está tentando ser racional, e talvez por isso encontre outras formas de inteligência, de contato com as forças criativas. Não está tentando provar que é inteligente. É interessante, eu vou pegar esse gancho aí, que é legal, que é um diálogo, né, gente? Então, fala uma coisa e vai me puxando outra. Todo processo de começo, não importa o quanto de experiência você tem, se você nunca tem escrito nada na vida, começou agora, ou já está no 12º, terceiro livro, ou peça, ou filme, ou seja lá o que se escreve, cada um a gente começa de novo mesmo. Né? Então, quando a gente fica tentando fazer dar certo de novo, né? Você sai de alguma coisa que funcionou e, é claro, a experiência a gente carrega, né? Acho que esse coração aí tem mais a ver com isso, com esse... Mas cada história pede coisas completamente diferentes, né? Às vezes você já fez um monte de coisa que funcionou e tal, você adquiriu uma experiência, mas aquela história te pede outras coisas. Então, essa disposição para o zero, né? Para começar de novo, e eu acho que essa coisa do bobo é até uma... eu vou dizer assim, inocência, mas não é ingenuidade, né? A inocência é você estar sempre em contato com os propósitos original, que eu acho que é isso que dá essa energia para a gente começar alguma coisa, né? E não é esse começo, a gente vai falar depois de, né, tem outros dragões que tem a ver com essa energia mais do fazer e tal, mas a lua é um anterior ao... É um fazer, só que é um fazer ainda como uma gravidez, né? Quando a mulher está grávida, ela também, né, tem tudo a ver com a lua, ela não... Ela está fazendo já, o filho está sendo feito, mas ele está lá dentro, né? Então é um processo interno, é um processo muito delicado, que você precisa cuidar. Não é uma coisa que você já pôs no mundo ali, já tá acontecendo. Então,
Eu acho que para começar esse dragão no positivo dele, que é essa capacidade de idealizar, essa capacidade de se jogar mesmo, no novo, tanto no sentido do processo, então, assim, para quem... Tem muita gente que é isso, né? Eu comecei, lancei meu primeiro livro, eu tinha 40 anos, até então não tive coragem, parece que precisa de uma... Ser meio louca mesmo, né? Preciso ir, né? Tanto no sentido do fazer, quanto até da criação, de onde partem as ideias. Você também tem que se jogar no mundo que é desconhecido para poder colher isso. Eu, pelo menos, é o meu processo, né? Eu escrevo com o ouvido, assim, eu escuto, né? Eu tenho que me lançar nesse nada, nesse abismo, para poder ver o que eu colho dali. E a única coisa que eu levo comigo, por isso que eu achei muito linda essa malinha do coração, assim, reverbera muito. É esse coração da coisa, é isso que pulsa, né? Essa vontade de que alguma coisa ali, às vezes é alguma coisa até que me incomoda, que gera um incômodo, que fica ali atisicando, um incômodo no bom sentido, né? Aquela coisa que está dentro de mim. Eu sempre uso também uma metáfora da pérola, né? Que é aquela impureza, alguma coisa entra na ostra e ela tem que burilar aquilo, porque aquilo não é uma coisa extraterrestre, né? Ela vem de fora ali. E ela vai lidando com aquilo, vai lidando com aquilo, e nunca é gostoso, para a outra não é. E no final sai uma pérola. Mas o processo daquilo é um processo de você se debruçar sobre algo que te incomoda, alguma coisa que... E muitas vezes isso é uma pergunta, é um conceito, é uma imagem que você viu, né? Os pontos de partida são muitos. Assim, uma história que você ouviu de alguém, uma personagem, um lugar. Então, partir desse novo, qual é o ponto de partida, né? E essa possibilidade, que eu acho cada vez mais importante, da gente olhar para a realidade e conseguir imaginar uma outra coisa. Aí eu estou falando, assim, puxando um pouco de brasa para minha sardinha, porque eu gosto muito do fantástico, mas nem tudo que eu escrevo é fantástico. Pode ser, o meu primeiro livro nem é fantástico, quer dizer, achava que não era, mas no fundo mas é uma história, a minha história biográfica dos partos dos meus filhos. Mas o que tem de novo, né? O que tem da coragem de você se jogar numa história, seja ressignificando o que você já conhece, ou a partir da notícia de jornal, mas é sempre um ponto de vista novo, né? É sempre um e se? Uma história assim, e se fosse diferente? E se? E essa capacidade de imaginar alguma coisa que não existe, porque a história é isso, né? Por mais que você pegue uma história realista, você está recriando, então alguma coisa ali você está pondo de novo também. Esse e se é a Lua, né? Esse se é, sabe quando a gente olha para a Lua e vê uma grande, eu vejo às vezes uma grande tela de projeção, né? Como não tem uma paisagem além de uma bola branca, né? Quando ela está cheia, ou de uma luminosidade no céu, uma presença. Por isso que a gente sonha, né? A gente projeta nela tudo. Para mim é como se fosse uma tela de cinema que eu projeto, uma tela redonda que eu projeto os meus devaneios, os meus sonhos, as minhas histórias, né? E esse estado inebriado, que é esse estado meio né, do deambular, assim, que a lua propicia, é o estado que faz com que essas imagens tenham potência para sair, né? Então, no equilíbrio, no positivo, é uma força que tira da gente esse sonho. E quando a gente consegue colocar fora, né, ou dentro, não importa onde seja, mas que essa imagem fica clara, para mim é o processo de embrião, né? Quanto mais claro tá esse começo, porque eu posso nem conseguir ver a história inteira, mas eu preciso ver alguma coisa que seja tão potente a ponto de eu falar, é isso, vou começar, né? Isso já é um começo, mas é um começo dentro. E quanto mais forte é isso, mais depois essa energia vai para o projeto inteiro, né? E às vezes é um negócio que eu não sei. Eu sempre falo, né, a primeira coisa autoral que eu escrevi, que era uma peça de teatro, ela começou justo com uma imagem que era um coração no balde de gelo. E eu só tinha isso. E foi uma coisa horrorosa, porque eu estava fazendo um workshop com os ingleses, que são super esquemáticos, né? Foi em 2000 e alguma coisa, faz uns anos. E aí a gente tinha que produzir uma peça e todo mundo lá com uma estrutura dramática, já sabendo o tema, né? Porque a gente teve que fazer um levantamento de temas relevantes e tudo mais. E eu cheguei na hora da minha entrevista lá, né, em inglês ainda, e falando que eu só tinha um coração no balde de gelo. Eles olhavam para mim com uma cara de pobrezinha, né? Não vai sair nada. Como assim? Eu falava, não, mas é o que eu tenho, um coração no balde de gelo e tal. E aí ficou um tempo sofrendo com aquilo, né?
Mas aquela era uma imagem potente, era uma imagem muito lunar, né? E quando eu parei de tentar espremer a minha cabeça e eu só respeitei aquilo, me entreguei para aquilo, né? E comecei, e se? De quem é? Né? De quem é esse coração? Ah, é de uma refugiada argentina que está no Brasil e esse coração é do marido que morreu pela ditadura. Então eu comecei a escutar a história e aí a história, as pessoas foram chegando e aí tudo foi acontecendo. Mas esse estado de escuta e de confiança, essa coisa do louco é legal também, né? Porque ele se joga, ele confia, né? Tem essa confiança, inclusive, do fiar com, né? Você sabe Mas que ele não, ele confia, mas ele não parte de nada. Ele tem essa imagem, ele tem a malinha, ele tem alguma. é, Quer dizer, ele se joga, mas ele tem, ele alguma coisa puxa, né? Antes de qualquer coisa, alguma coisa puxa, né? Eu gosto de falar sobre isso porque para mim foi muito difícil perceber. Você falou de gravidez, né? Qual era o meu processo de gestação de projetos? Isso é uma coisa difícil de perceber. Eu acho que ainda estou percebendo, como você falou, cada projeto te pede uma coisa diferente e te leva para um lugar diferente. Mas quando eu comecei, pelo menos, a saber que existe um processo de gestação e que isso tem consequências no meu corpo, na minha energia e tal, melhorou bastante. Eu acho que é engraçado que professores, né, eles ganham por hora. Eles estão em aula, geralmente, no Brasil. E às vezes acho que para o escritor tem isso também. É como se eu fosse escritor de verdade e eu estou fazendo aquilo de verdade enquanto eu estou colocando palavras no papel. Mas o processo de gestação, às vezes, é uma coisa que vai acontecendo muito antes de alguma palavra chegar ao papel. E o meu, particularmente, eu posso dizer que eu já escrevi a partir de sonho, que foi um sonho que depois se expandiu, que foi o Incompletos. Eu já escrevi a partir de imagem, mas às vezes o que me vem é um sentimento que eu sinto que eu tenho que perseguir e não é nem visual, não é nenhuma representação ainda. É um negócio que é muito difícil de explicar e que eu sei que eu tenho que perseguir. E é muito fácil para mim, principalmente quando o início, a imagem, aquilo que está me puxando não é muito, não é visual, não dá para ouvir, é mais uma sensação quase no intracorpo. É muito fácil para mim confundir isso com outras coisas. Então, eu tenho várias histórias assim de, nossa, eu me senti mal por tanto tempo, eu não sei o que era aquilo, eu andava doente, mas não é exatamente uma doença, é um negócio, e aí umas ideias na cabeça, eu não sei o que é. E depois que o livro está pronto, ou pelo menos começado, eu percebi, gente, aquilo era o processo de gestação disso aqui. Porque todas as ideias que passavam pela minha cabeça, que eu achava, gente, eu tô com um problema, eu vou procurar um psicólogo, ou meu corpo tá esquisito. E aí, depois de um tempo, eu percebo que é o processo de gestação, né? Mas eu acho que, por mais estranho que possa parecer, o que me salva é nunca deixar de correr atrás do que está me puxando. Mesmo que seja uma ideia, eu falo, não, alguma coisa vai sair daí. Às vezes é desconfortável, às vezes é mais claro como uma imagem, ou às vezes até uma coisa bem racional, com essa coisa do IC, né? Do IC. Eu vi uma peça e pensei, e se essa peça fosse escrita todo ao contrário? Sei lá, às vezes vem. uhum. E aí é para. Mas independentemente do que vem e o que está te interessando, chamando a atenção, eu acho que saber que existe um processo de gestação e que tudo pode ser aproveitado de alguma maneira quando efetivamente a palavra for para o papel, confiar nisso, como você falou, é ao mesmo tempo muito importante e muito difícil. Depende muito do autoconhecimento. Depende de ir acumulando essas experiências. Você olha para trás e fala, gente, eu achei que eu estava doente. Não, só estava parindo um livro, sabe? Isso acontece muito comigo. Então, porque às vezes não é confortável. Né? A pessoa às vezes tem uma. Porque característica da Lua também né, é o romantismo. A gente vai falar das sombras daqui a pouquinho. Mas às vezes, parte do idealismo, né, do que é o trabalho de escrita, o trabalho artístico em geral é isso, a pessoa lá, inspiradíssima, né, passarinhos cantando, a mesa de carvalho, o copo de vinho. E às vezes não é nada disso, às vezes é você sentindo um incômodo esquisito, uma febre, uma inflamação, assim. E não é que você vai escrever uma coisa horrorosa, às vezes é isso, tem alguma coisa acontecendo lá dentro, né?
E é importante dar ouvido para o que é e validar as primeiras impressões. Isso eu custei muito para entender. Assim, quanta coisa eu já devo ter jogado fora. Por isso, porque um coração no balde de gelo. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Né? E no começo a gente fica se comparando muito, que esse é um outro dragão, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, né? Porque é um outro dragão complicado. Mas, e aí ao invés de olhar para dentro, eu falar o que está acontecendo aqui, né? O que está nascendo, o que está brotando. E não querer controlar, porque isso também é uma outra dificuldade, né? Você não achar, eu tenho que escrever isso assim, assim e tal, e de repente tem outras coisas que vão emergindo, de novo, sendo projetadas, né? Porque esse estado inebriado, ele faz isso, ele traz surpresas, mas às vezes ele te leva para lugares também que você fala, nossa, pra onde eu tô indo, gente, né? Mas é isso que precisa sair. Né? E aí depois eu começo a entender, a gente lança um estímulo para a consciência não é burra. Então, às vezes, eu falei, estou escrevendo um livro sobre ou a partir de tal estímulo, tal imagem, e de repente vai chegando umas coisas para nossa, mas o que tem isso a ver? Se eu confio, de novo, confiar, né? Você está fiando com. Vamos lá, então vamos, ó, tô aqui te ouvindo, mas vamos ver onde você vai me levar. De repente a coisa vai fazendo sentido. Mas não é na hora, né? Porque às vezes o cabeção quer tomar a frente do projeto e fala assim, não, mas o que isso tem a ver? Como é que isso vai caber na estrutura e tal? É um pouco esquizofrênico, mas funciona, né? E aí você vai daí a pouco achando sentido, porque aquilo vai se desenvolvendo, vai se desenrolando, né? A história, o fio da história vai se desenrolando, e aí tem um lugar depois para um processo mais racional, mas depois que esse, né, que o que está dentro se revela. E eu não estou muito acostumada com isso, né? A gente teve uma educação muito racional, então para eu conseguir validar isso em mim demorou muito. Por isso, virar um método de trabalho que eu validei demorou muito, porque no começo era fritar um ovo na cabeça. Não é preciso ter uma ideia, preciso ter uma ideia, não. Aí você começa a ver aqui. E aí, quando vem daí, demora um pouco mais, às vezes. Depois eu descobri que até que não, mas assim, tem esse tempo que parece que a gente não está fazendo nada. É justamente isso. Parece que, né, uma mulher grávida é isso, ela está com o filho dentro. Parece que ela não está fazendo nada, né? Só tá a barriga crescendo. No nosso caso, a gente nem cresce a barriga, né? Você tá ali. Não tem a barriga para mostrar. É horrível. Teve um livro que eu escrevi que é isso. Eu pedi ajuda para minha mãe, porque eu tenho 3 filhos. Então, para eu conseguir escrever, fiquei na casa dela, que ela mora numa chácara, e às vezes o processo enquanto eu estava no computador fazendo cara de escritora, ela falou, a Cláudia está trabalhando. Às vezes eu saía para andar, porque eu precisava fazer alguma coisa. Ah, não, vem cá. Eu falei, não, mas eu estou trabalhando. Mas como é que a pessoa vai acreditar que você está trabalhando se você está simplesmente andando ou olhando para o nada? Né? E ter paciência também para esse tempo é parte do processo, né? Esse tempo da gestação, que é esse tempo de se colocar também nesse estado de escuta que a lua permite, né? Na inspiração. Então, depois eu também fui criando uma certa metodologia para isso, às vezes funciona, às vezes não. Mas acho que o principal é validar isso, né? Realmente assim, pode o mundo estar achando que você não está fazendo nada, mas você não pode achar isso, porque senão você atropela. Né? Eu Então, acho isso muito difícil. Eu acho muito difícil e assim, eu me lembro, eu gosto de falar das sensações que eu tive, porque como tem essa imagem idealizada do autor da mesa de carvalho do copo de vinho, e eu acho que isso muitas vezes é o que atrapalha o início, é uma das coisas que fica lá como bloqueio para confiar, né? Eu gosto de falar de como eu me sinto durante o processo, né? Assim, bem fisicamente. E é muito engraçado, porque né, eu tenho uma esposa e uma filha, e elas trabalham dentro de casa. Então, uma coisa que acontece muito, como eu, né? Então, uma coisa que acontece muito comigo hoje em dia é a sensação de que eu tenho que estar numa determinada postura, que é o que eu imagino que seja um escritor trabalhando, sabe? É como você falou, essa coisa de enquanto eu estou lá digitando, etc. Então, eu estou... É como se antes de efetivamente criar, você precisasse, de alguma forma, provar para o mundo que você tem a postura necessária para criar. E por mais que eu já tenha conversado sobre esse assunto com muita gente, inclusive contigo, em outras situações, continua vindo esse sentimento de que se eu não estou ali, cara, se eu estou passeando porque faz parte do processo naquele momento, ou se eu estou olhando para o teto, ou se eu estou... chega a me dar um nervoso, sabe? Chega a tremer mesmo, assim, tipo, é uma resistência tão grande a simplesmente ir e se entregar. Agora, mais recentemente, o que
o que me ajudou muito a conviver com isso foi a coisa de claramente entender que a criatividade, qualquer tipo de criatividade, não só para escrever, mas qualquer ato criativo, não está indo contra a natureza das coisas. Porque eu percebi que eu tinha uma crença na minha cabeça muito complicada, e que eu acho que vem de toda a sociedade, que é aquela crença de criativos, né, que já são colocados em bando, ou artistas, ou escritores, enfim, toda essa galera com a qual a gente se identifica, não são trabalhadores, que precisam ter nascido com um certo talento, e aí eles meio que ganham um passe livre, pelo menos era assim na minha cabeça, ganham um passe livre para fazer coisas bacanas, tipo essa de criar, que eu, no caso, gostava, né? Essa crença pode parecer, tá, é só uma coisa para eu relaxar e não pensar. Mas ela era muito fundamental nos problemas que eu tinha para criar. Quando eu comecei a pensar que, na verdade, o universo inteiro é criação, não importa qual seja a sua prática espiritual, e para mim a criatividade é uma prática muito espiritual, que não necessariamente precisa ser religiosa, mas quando eu comecei a pensar, gente, o universo todo é criação, e, enfim, Deus, a deusa, as energias, como você queira chamar isso, que é intangível, cria. O que essa galera, essa energia faz? Eles criam. Então, assim, não é possível que eu tenha que ser uma pessoa completamente diferente, que eu tenho que ser uma pessoa que já nasceu talentosa, que eu tenho que ser uma pessoa que tenha determinadas condições materiais para começar a criar. Não, olha, a criação está em todos os lugares, todos nascemos criativos, todos podemos criar milhões de coisas. Se você até pensar na figura mais tradicional de Deus, né, o tempo todo você fala que Deus é o criador. E aí como é que um criador estaria contra outro criador, sabe? Começar a pensar sobre isso me ajudou muito a confiar, porque eu acho que, de fato, não importa do que você vai chamar a entidade, energia, poder, potência com qual você está criando, se você não confia nela, e às vezes até eu, no meu caso, personalizo bastante, que é para poder confiar, né? Eu sei que é maior do que isso, mas se você não estabelece uma relação com isso, é muito difícil simplesmente ouvir. As minhas obras também são ouvidas. Mas assim como você vai ouvir uma pessoa de outra cultura, de outro país, ou um idioma que você não conhece muito bem e tal, ouvir são vários ouvires, né? São vários processos de escuta. Dependendo da obra, você precisa... o que você está falando? Mas como é que você vai dar atenção para alguma coisa, para algum espaço, para alguma potência, se você, primeiro, nem acredita que ela existe, ou que não é importante, que você racionaliza muito, ou, o que era o meu caso, você acha que essa potência está contra você, né? Desde pequena eu ouvi isso, que assim, artistas e tal, eles são outra raça, eles são outro tipo de gente. Se você fosse, você saberia, não uma coisa meio assim. Eu posso pegar esse gancho aí para falar um pouquinho da sombra? Porque, como tudo, né, estamos na dualidade, então todas as potências, todos os dragões têm o... Eu não gosto de falar positivo e negativo, tá? Eu não sei em eletricidade, mas assim... Porque a ideia não é julgar, porque a coisa é uma só, né? E assim, na verdade, é um princípio hermético da polaridade, né? Tudo que está num lado você pode levar para o outro. Então, eu gosto de estudar a força como um todo, mas entendendo em cada polaridade também como ela pode soar. Então, a questão da Lua, que é essa abertura para o imaginário, para o devaneio, para o sonho, para o sonhar, pode trazer também para um lugar que é o devaneio. Que eu vou explicar o que para mim eu chamo de devaneio, porque agora é muito importante explicar o que quer dizer a palavra. O sonho, a fantasia, a imaginação, eu estou colocando num bom lugar, num lugar de conseguir visualizar alguma coisa, ou sentir, não importa, né? Pode ser uma imagem sinestésica também, nem toda imagem, pode ser um som. Quando eu falo imagem, não precisa ser só visual, mas é um sentimento, alguma coisa que te move, né? O grãozinho de areia que vai entrar na ostra para comprar a pérola. Então, é alguma coisa que está fazendo com que aquilo, né, fecunde ali, que vire alguma coisa.
Nossa, me perdi. Peraí, eu acho. Ah, Voltei. Então, quando a devaneio. imaginação está a serviço do que virá, e eu tenho depois, eu sei como eu vou caminhar para isso, é muito positivo. Agora, o que pode ser o devaneio? O devaneio, o que eu chamo de devaneio? É aquela imagem que ela existe na sua cabeça, não para você realizar. Vem para compensar uma dor. Mas aquilo não existe para ser realizado, aquilo existe para ser idealizado e para continuar lá dentro. Porque se sair, vai ser contaminado pela dura realidade e vai ser péssimo. Então, eu vou explicar para você como é que isso pode funcionar, né? Como é que isso funciona. Eu tenho uma vida dura, eu tenho uma vida difícil, eu tenho uma vida com todas as questões, e eu falo, se eu fosse uma artista, né? Aí a gente idealiza os artistas que vivem naquele mundo de gazelas e arco-íris, sonhando, imaginando e criando, né? E aí muita confusão entre o que ser artista e uma celebridade também, porque ainda entra nessa questão da fama, né? Tudo isso devaneio. Isso vem para quê? Para compensar um problema que eu estou vivendo, uma dor, uma sensação de não ser ninguém, uma sensação de ser uma mula de carga, né? Que só está ali trabalhando. Então, aquilo vem assim, nossa, e se eu for? E se eu fosse, mas não porque eu quero ser, eu fico idealizando quem é. E também cai nessa questão do seguidor, né? De alguém que está sempre olhando para quem está fazendo também, seguindo, 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 mas se imaginando naquele lugar. A gente nunca segue, idealiza alguém se a gente, de alguma maneira, não tem uma relação com aquilo. Mas se você não consegue se imaginar sendo aquilo, de verdade, fazendo aquilo, realizando aquilo na sua vida, fica no campo do devaneio. E é uma compensação dessa dor de não ser. E aí, o que acontece com o devaneio? Você põe o que você quiser, porque no universo cor-de-rosa, né, no universo só da imaginação, não tem atrito. A Lua não tem gravidade, né? Não existe nada que gere um contra, não existe dualidade, não existe. Só existe o que tem de bom e maravilhoso. E como a gente sabe que o mundo não é assim, não existe só o que tem, né? Qualquer coisa que você vá realizar, intuitivamente a gente sabe que vai cair na dualidade, vai cair em tudo isso. E tem coisa que eu não quero que caia aí. Eu quero que seja só bom, lindo, maravilhoso ali na minha imaginação, sem atrito. Então, o que acontece? Vai ser aquele projeto que nunca se realiza. Vai ser aquele, porque um dia eu vou, meu sonho, mas o sonho naquele lugar não é da meta que eu vou lá e realizar. É aquele assim, porque um dia eu vou ser... Mas assim, só quando eu tiver a mesa de carvalho, o copo de vinho. E aí você vai enfiando tanta coisa, né? Você não fala para você que você não vai realizar. Porque senão, assim, a consciência não faz parte desse estado. Mas se você ter consciência que você está viajando... Quando a gente tem consciência que está sonhando, ou a gente tem um sonho lúcido ou a gente acorda. Né? Mas, em geral, quando a gente entende que está sonhando, a gente acorda. E como a gente não quer acordar desse sonho, porque ele compensa uma dor, desse devaneio, a gente não tem consciência disso. Então, sempre parece possível, mas é sempre lá no futuro. Porque ainda não tem isso. Porque eu estou me preparando, não sei o quê. Enquanto isso, eu estou ali, seguindo um monte de gente, né? Sendo lua, né? Porque aí eu não tenho luz própria. Eu estou bebendo do sol. Eu estou rondando, eu estou refletindo a luz de um sol. Eu não estou sendo um sol ou uma estrela, né? Não tenho uma luz própria. Eu estou refletindo a luz de um outro astro, porque eu ainda não consigo ser essa que irradia. Isso tudo bem numa fase da vida, mas assim, se eu realmente quero fazer isso na minha vida, se eu não faço, em algum lugar vai gerar um ressentimento, um recalque, eu não sei que termo você quer usar, psicanalítico, mas vai dando um banzo, né? E vai ficando mais difícil. As resistências vão aumentando, os pré-requisitos para criar também vão aumentando. E aí a gente vai se tornando aquele seguidor compulsivo, né? Que está orbitando ali numa corte de alguém que está irradiando. E tudo bem, se eu não tenho pretensão de ser um criador, eu só quero ser um consumidor da arte, nem todo mundo quer isso para a vida, também é importante dizer, né? E tudo bem, porque tem que ter lugar para todo mundo. Então tem gente que só quer consumir arte mesmo, quer consumir a palavra, né? Consumista. Vamos dizer assim, que quer receber arte, e tudo bem, não quer ser produtor de arte, né? Não quer irradiar arte. Então, se eu não quero ser um sol que está irradiando arte, tudo bem. Agora, se é o que eu quero, se é o que o meu íntimo quer, e eu estou ali estagnado, preso numa inércia do idealismo, porque eu não quero largar aquele sonho exatamente como ele é, eu não quero largar a minha idealização do que é, e isso vale para tudo, né? Se a gente vai para o campo amoroso, é muito mais fácil de entender, porque a gente sabe como é que funciona. Né?
ah, é porque aquela pessoa, então é a mesma coisa. Eu posso olhar para mim, né, para minha carreira como escritora e pensar a mesma coisa. Então, a questão da lua no reverso, né, no polo mais sombrio, é esse estado de devaneio que não me deixa realizar nada e não me deixa realizar porque eu tenho medo de que um dia eu acorde disso. Né? A dor de acordar desse sonho é maior do que a dor de não realizar, porque enquanto eu não realizei, eu não posso dizer que não deu certo, porque eu não comecei ainda. É. Né? Eu acho legal pensar nessa questão do devaneio como uma coisa útil. Aliás, isso me salva em muitas situações, não só na escrita, na criação. Porque se você começa a pensar assim, isso aqui está aqui para compensar uma dor, então também é mais fácil ter fé em processos de maneira geral, inclusive no processo de escuta. Porque você pensa assim, olha, mesmo isso, que eu fico pensando o tempo inteiro que poderia acontecer, mas que está super idealizado, mesmo isso está aí por um motivo. Está aí para me ajudar a lidar com uma dor, né? E tem uma coisa interessante nesse processo, né? Porque você para um pouco de endemonizar coisas que você tem que deixar de fazer, coisas às quais você não pode dar atenção. E começa a entender que tudo tem uma função, que tudo te ajuda de alguma forma, nem que seja na compensação da dor, né? Agora, é lógico que você não quer ficar naquele estado para sempre, você quer tentar chegar meio que sair do devaneio e ir para o sonho impossível, né? Que talvez o devaneio seja o sonho impossível. Quando você começa a pensar que existe um sonho impossível e que a própria característica dele é ser impossível, ele está ali cumprindo uma função de ser impossível, e legal, não mexe nele ou vai mexer depois de outro jeito, sei lá, isso ajuda a baixar um pouco a tensão de quem você deveria ser como criador, de quem você deveria, que tipo de ferramenta você deveria ter interna para lidar com a criação. Bota a coisa num lugar de tá tudo bem, eu só preciso ir para outro lugar, sabe? Tá tudo bem, só que não é aqui o lugar que as coisas acontecem. Inclusive, se eu quiser passar um tempo olhando para isso, também não tem julgamento de ruim, de bom, de nada disso. Só que assim, eu preciso só saber que olhar para isso cumpre uma função diferente da criativa. Até apoia a criativa no sentido de compensar tensões, mas é diferente do processo de realmente criar, né? Simplificando, o que eu imagino que seja um escritor, por exemplo, ou como eu imagino que vai ter esse livro, que vai sair esse livro, que vai sair essa peça, não sei o que e tal, junto com todas essas características, né, de devaneio que eu coloco lá justamente para nunca acontecer, para não ter que enfrentar essa coisa de que é muito difícil de e se der errado, né? Eu prefiro que não dê errado, eu fico imaginando. Todas essas coisas estão ali cumprindo uma função. E saber disso me deixa mais forte para lidar com o que de fato é. Tem uma imagem que você estava falando, eu estava lembrando, mais prática, assim, do Stephen King, que é como se você tivesse, ao escrever uma história ou fazer qualquer coisa criativa, né? Que nem precisa ser só arte, pode ser sua forma de ser enfermeiro, sua forma de... E aí eu acho que nesse ponto do início, muitas coisas se assemelham, né? Em diferentes profissões, ocupações entendidas como criativas. Mas o Stephen King fala que quando você está lá no primeiro momento de ouvir a história, é como se você tivesse... É como se fosse um arqueólogo e você estivesse tentando desencavar um dinossauro, né? O que acontece se você vai com uma... Eu não sei o nome do instrumento direito, mas é como uma vassourinha, uma coisinha assim, para ir tirando, mas tem que ser muito delicado, ir tirando delicadamente a areia, né, de cima daquele negócio que você ainda não sabe o que é, porque você ainda não viu. E aí você vai varrendo, varrendo, parece uma clavícula, assim. Você, oba! Bom, no caso do dinossauro, acho que seria uma clavícula, né? E é legal a imagem do dinossauro, porque você fica horas, assim, horas, né? Ouvindo. E aí a coluna dói, sabe? Você tá naquela posição ali sobre o osso que você não sabe qual é o tamanho ainda. E aí depois de, às vezes, muito tempo, muito trabalho, aparece uma clavícula gigantesca de dinossauro. Você fala, mas você sabe que o esqueleto em si do dinossauro
é muito maior do que aquilo. Às vezes você só de olhar para o primeiro osso que você desencavou já sabe. E cara, isso aqui pertence a uma coisa, mas você ainda não sabe o que é a coisa. Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela também ajuda a bloquear um pouco o devaneio. Deixar ele lá, mas lembre-se que por mais que a gente esteja falando de ideias, de imagens que podem ser visuais, podem ser auditivas, podem ser sentimentos e tal, essa coisa tem uma realidade. Essa imagem tem uma realidade. Você precisa mais ouvir do que se impor sobre ela. E os devaneios você deixa lá em outro lugar, que eles estão fazendo outra função enquanto você está fazendo isso, né? Mas eu adoro a imagem do esqueleto de dinossauro. E também fico me imaginando, me ajuda a imaginar a delicadeza com a qual a gente tem que fazer esse trabalho, né? É um trabalho muito delicado. A escuta sempre é um trabalho muito delicado. E também tem uma coisa que para mim é um... Como é que eu sei, né? Quando o negócio é um devaneio, quando é realmente um negócio que eu estou vendo que eu quero fazer. Tem um indicador que eu sempre aprendi. Quando o que me move é o que está no futuro, né? Então é muito comum. O devaneio ele chega sem pedir licença, entendeu? Ele se instaura simplesmente assim, porque a compensação é assim. Tipo, você está no trânsito, né, parado, a primeira coisa que vem é, sei lá, uma cachoeira, uma praia. É normal, é um mecanismo de compensação. Então, não tem como controlar isso. O problema é quando você se pauta nisso para agir ou para não agir, no caso, porque isso te bloqueia, né, essa imagem idealizada. Então, assim, quando eu sinto que tem um projeto, né, comecei a ver lá e começou a aparecer, será que é um devaneio? Não é? Quando aquilo só vai estar bom quando tiver no futuro, quer dizer, quando o livro estiver pronto, as pessoas estiverem lendo, quando eu ganhar prêmios, quando eu for uma pessoa uau, famosa, incrível, escritor. Quer dizer, não tem nada que está acontecendo agora. É sempre lá na frente, quando der muito certo, é um devaneio. Isso me gera o quê? Estou falando de mim, tá? Não estou falando genérico, mas me gera o quê? Ansiedade. Porque eu preciso chegar logo lá. Aí qualquer coisa que se põe na minha frente está me atrasando para chegar no meu ponto de que eu acho que é felicidade, que eu nem acho que é, né? Agora, quando parte de um lugar que é de potência mesmo, isso vai atuar. Isso é normal. Mas, assim, quando eu fico muito feliz, porque eu abri a pastinha no computador com o nome do projeto, porque eu peguei um livro que eu falei que isso aqui é pesquisa, porque eu parei, sentei na varanda da minha casa e olhei para a flor e eu falei assim, hoje eu começo, e já me dá uma alegria, não é devaneio, entendeu? Porque assim, eu já estou bem porque eu comecei. Sim. E não quer dizer que não vai ter um monte de problema, um monte de dificuldade, vai ter um momento que vai estar achando tudo aquilo horrível, porque isso também faz parte, né? Mas essas impressões são muito preciosas, porque eu falo, isso daqui tem um lugar real, não é um lugar lá na frente, né? É um lugar aqui e agora, o aqui e agora está me alimentando, então aí tem alguma coisa. E para mim foi importante diferenciar uma coisa da outra, porque às vezes isso que está lá na frente, porque imprime assim, tem uma potência também disso, a coisa, a gente fica meio eufórico, né? Às vezes, eufória. A gente vai para fora e aquilo parece que é um motor, mas no momento que aquilo começa a ficar muito distante ou muito difícil, o negócio vai perdendo potência, porque só funciona se não tiver atrito, né? Porque é um devaneio. E então isso atrapalha. Se eu parto disso, aí quando eu vejo uma coisa que eu começo, aí às vezes acontece muito comigo, né? Me comprometo com um monte de gente, não, porque vamos fazer não sei o quê. Aí de repente aquilo esvazia. Aí vai uma outra coisa que é mais fácil, que vai me dar as mesmas coisas incríveis e tal, e é mais uma ilusão, né? Isso vai gerando adiamento. E assim, eu não sei para fazer o que eu tenho que fazer. Agora, eu entendo quando você fala assim, deixa o devaneio lá, né? Porque quando a coisa real se apresenta, é engraçado que meus filhos, eu tenho 3 filhos e eles adoram brincar de Lego. E aí fica aquele monte de coisa montada de Lego. E aí uma vez eu falei assim, gente, desmonta isso aí, né? Guarda na caixa. Depois vocês querem montar um negócio, fica assim, porque eu não queria ficar com um monte de coisa montada. Aí eu dei essa desculpa, né? Depois vocês querem montar e tá essas peças aí. Depois eu fiquei pensando, quando você realmente quer montar um negócio, e você começa a montar aquilo que é real, aquilo que você está desconstruindo passa a ser uma necessidade. Antes é só uma desconstrução de uma coisa legal que você montou e você quer que deixa lá, entendeu? Você tem um apego com aquilo.
Agora, quando você está montando uma coisa que é mais legal do que aquilo que ficou, e você precisa da pecinha, porque senão você não vai continuar, você não vai ter problema nenhum de desmontar. Então, às vezes a gente foca muito no desconstruir, né? No que não é. E quando você foca no que é e coloca toda a energia ali, é mais fácil depois de desconstruir. Então, se você está realmente com um projeto que está te movendo de verdade e tem um devaneio te atrapalhando, te pegando pecinha, né? Você vai falar, ai, né? Não, peraí, que eu preciso pôr energia no que eu estou fazendo. Isso daí deixa para depois. Agora, se meu foco é, eu preciso desconstruir meu idealismo, não, eu preciso parar de eu preciso não fazer, entendeu? Eu preciso não fazer isso. E aí, se eu ponho foco no fazer, aí a coisa vai acontecendo. Não sei se é uma viagem muito grande, lunar, que eu acabei de Não falar. acho, não acho. Eu acho que a gente... Para mim é muito difícil, por exemplo, porque quando uma coisa é potente, você está ali olhando para ela, está diante de você, os devaneios já estão em outro lugar, você já conseguiu encontrar um lugar, etc. Eu ainda tinha uma dificuldade, eu não sei se é generacional, se é a forma como eu fui criada, enfim, mas cada um vai ter a sua, que era assim, de seguir o que me fazia bem. Isso para mim também foi fundamental na questão da criatividade, de dar início a projetos e tal. E acreditar que você precisa sim colocar trabalho, mas que não é um esforço sustentado e pesado, porque eu também tem dois pontos aí. Primeiro que eu aprendi que o esforço do nível Deus ajuda quem cedo madruga, né? Eu tive uma criação que passou muito por esses códigos católicos e cristãos, né? Então eu aprendi que esse esforço, quase como se você estivesse numa competição, assim, de quanto mais esforço, mais resultado vem depois, né? Então já bota logo bastante esforço, porque aí vem muito resultado. E às vezes você colocou muito esforço e você não vê nenhum resultado. Eu não estou nem falando do que o pessoal valoriza, mas não, principalmente que você não se sente bem, né? Só esforço, 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 esforço. Não tem depois. Então eu tenho várias lógicas como essas operando, tipo... primeiro faz trabalho de casa, depois vai esforço, porque o esforço certamente dará um resultado, esse tipo de coisa. E quando acho que você está nessa situação, quando você se coloca dessa maneira, como eu aprendi a me colocar, é muito difícil seguir o mais fácil, óbvio, o ululante que está na sua frente, que ressoa com você, que está alinhado a você e que geralmente faz você se sentir muito bem. Quando eu consigo entrar no fluxo de escrever alguma primeira coisa, nem precisa saber sair, nem preciso saber se é uma cena, o que é, etc. Eu comecei a, de alguma forma, fazer download daquilo. Eu literalmente, você pode perguntar para quem me conhece, saio pela casa assim. E as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. E se eu for mostrar o que eu acabei de fazer, às vezes assim, mas eu sei que eu estou no caminho certo e me faz sentir muito bem. Mas como eu já vinha com toda esse conjunto de crenças, né? E eu gosto de falar sobre isso porque eu acho que várias pessoas compartilham disso no tipo de sociedade em que a gente vive. Então, como eu já vinha com todas essas crenças, às vezes, mesmo por mais que eu tivesse assim, parecia errado justamente por eu estar assim, justamente por eu estar alinhada, justamente por eu estar no presente, justamente porque era uma coisa que me fazia sentir muito bem. Não é sofrido, né? Não é sofrido. Então, dá trabalho, pode ser desconfortável, etc. Mas tem uma diferença entre desconforto, trabalho e sofrido. E antes de eu pensar sobre todas essas questões assim, de uma forma mais aprofundada, e ler, etc., a primeira pergunta que me tirou desse lugar de trabalho, esforço, e me colocou no lugar mais de ouvir foi: peraí, o que vai adiantar você ser escritora? Ou você ter todas essas questões eu tenho tudo que eu acho que um escritor precisa ter, e eu estou bem na fita, se eu não estou gostando do trabalho de escrever? Se não parece comigo, se não tem a minha cara, se é um saco, basicamente. Porque depois eu vou ter que sustentar, né? Se eu quero só as outras coisas, eu vou ter que continuar fazendo as coisas da vida. Então, mesmo antes de pensar sobre tudo isso profundamente, eu tinha essa questão. Vem cá, o que vai adiantar eu ter dinheiro, ser famosa, ter a mesa de carvalho, seja lá o que for que eu boto na minha cabeça, se eu não estou gostando do processo? Esse processo não parece comigo, não parece que sou eu que estou fazendo.
Não tem isso. E aí foi por aí que eu comecei a abrir um pouco mais a cabeça e experimentar um pouco mais, né? Mas eu acho que a questão do experimentar, né, do fazer, que tem a ver até com o próximo dragão, então não vou entrar tanto nisso para não dar spoiler, isso põe à prova qualquer devaneio, né? Você quer mesmo? Eu lembro de uma vez, eu tenho umas histórias bizarras para mim, tipo a do Lego, mas que funcionam. É a história do bolinho de arroz. Eu já te contei a história do bolinho de arroz. Não me lembro. Sabe aquela coisa, sobra arroz na geladeira, assim, nossa, seria bom fazer um bolinho de arroz, olha só, sobrou arroz, né, é bom, você não joga comida fora, adoro bolinho de arroz, nossa, eu lembro da minha mãe fazendo, roubando no fogão. Gente, vou fazer Também bolinho de adoro. arroz, lógico, né, devaneio, o que que vem? A imagem lunar, né, eu comendo um bolinho de arroz crocante, gostoso, que eu fiz. Aí, peguei o arroz, não sabia fazer, fui ver a receita, misturei tudo meio fora da proporção, tinha um negócio que eu não tinha, misturei com outro que não deu certo. Bom, não foi só uma receita que eu não fiz direito. Eu comecei a sentir profundamente que eu não estava com o menor saco de fazer aquilo. Eu queria comer o bolinho, eu não queria fazer o bolinho, mas aí já tinha começado. Além do Você arroz já que estava contou na assim? geladeira, eu já tinha misturado um monte de ingrediente. Eu falei, gente, eu não posso jogar isso tudo fora, é um desperdício. Então eu tenho que ir até o fim disso aqui, né? Agora eu vou ter que ir até o fim. Mas eu já saco cheio de fazer aquilo. Aí comecei a fazer, aí o universo desenha, né? Acabou o gás. Então o óleo estava lá meio quente já, e de repente enfim, botei os bolinhos e aquilo começou a ficar esquisito quando eu vi o gás tinha acabado. Aí vai, pede o gás, não sei o quê. Bom, não sabia fritar, porque eu não costumo fazer fritura. Só sei que o bolinho. Aí ficou lá aquele prato cheio daquilo, que eu não podia chamar nem de bolinho mais, porque era uma coisa meio achatada, disforme. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, gente, tá aí um monte de bolinho, ingrediente, óleo, gás que eu tive que comprar, então agora eu preciso comer. Só que pensa um negócio que estava encharcado de óleo, horrível. Eu comi, meu fígado gritou, me fez muito mal. Então, só que eu fui até o fim, entendeu? Eu fui até o fim. E não sei por que eu fui até o fim, mas acho que era para me convencer de que eu nunca mais tinha que fazer uma coisa que eu queria, mas eu não queria fazer, eu queria que aquilo existisse, mas eu não queria fazer, né? E aí eu comecei, você falou do processo, é exatamente isso. Eu falei assim, eu estou disposta a fazer isso aqui? Ou eu acho que... Eu gosto de história. Eu já me perguntei isso várias vezes. Eu adoro história, eu adoro sentar para ouvir uma história. Não tem nada que me deixa mais feliz do que sentar para ouvir uma história. Eu gosto de escrever história, ou eu gosto de ouvir a história, ou eu gosto das duas coisas. Então, essa foi uma pergunta fundamental e é uma pergunta muito difícil de fazer. Porque na hora que eu lembro que eu gostava de ouvir as histórias, eu queria ser essa pessoa que gerasse essa possibilidade para as outras pessoas também, né? Quando eu vi uma história que me comoveu, eu falei, nossa, eu quero poder fazer isso com as outras pessoas, eu também quero contar uma história. Só que na hora que você se dedica a fazer, por um lado você desmonta ali a caixinha, né? É quase como se você gosta da mágica ou você gosta de fazer a mágica. Porque uma vez que você vai fazer a mágica, você vai, às vezes, nem se encantar. Eu continuo me encantando pelas histórias. Mas no primeiro momento você tem que desmontar aquilo para ver como é que funciona, então aquilo aparentemente até perde o encanto, né? Então você quer fazer mesmo isso? Você quer... E aí qual é o processo? Descobri que eu não quero fazer bolinho, nunca mais fiz bolinho de arroz, nem quero fazer. Mas história eu quero fazer. Mas você tem que entender, assim, eu estou disposta a esse processo de misturar as coisas, de ficar ali com aquela paciência toda, até que o negócio, né, fazer tudo na proporção. E essa é uma pergunta que... Opa, tá dando ruim aqui na conexão. Voltou agora. Voltou. Essa é uma pergunta que às vezes é dolorido de fazer, porque é muito dolorido a gente abrir mão. Não foi dolorido para mim abrir Ai. mão do devaneio de ser uma cozinheira de bolinho de arroz, porque eu nunca, na verdade, quis fazer isso na minha vida. Mas às vezes tem coisas que você passa muito tempo da vida dizendo que você quer fazer, né? E de repente você Sim. percebe que você não quer fazer, que tudo bem também, o mundo não vai cair por isso. Agora, se você percebe que sim, você quer fazer, aí a dor não é lidar com a perda desse sonho, mas é com colocar esse filho no mundo, né? Sujeito a todas as intempéries, sujeito a todos os processos, sujeito a alguém olhar para ele e falar assim, ai, que menino feio, né? Falar, olha, meu filho, né? Eu posso falar que tem cara de joelho, mas você não pode. Então, assim, aquilo depende de você. Isso aconteceu comigo. Mas, assim, a gente tem medo,
né? Então, assim, aquilo que saiu de você, da sua entranha, você vai botar no mundo, alguém vai olhar aqui e falar assim, o pior é quando fala que é feio, pior é quando aquilo é inexistente, aquilo é indiferente, ninguém nem dá bola. Ai, é muito pior. Alguém olha para aquilo e fala assim, é feio, tudo bem, mas você fala, olhou, né? Teve jogando. Agora, quando nem vê, né? Oi? Tinha alguma coisa aí? Você fez alguma coisa? Você é alguém? A gente pode lá, né? Dar o sangue, faz aquele texto, né? Bota do mundo. E aquilo, você fala assim, gente, é mais um no meio de tanto conteúdo. Então, assim, se é isso o motivo maior de você fazer, ou você tem que mudar a sua estratégia, você tem que rever o seu motor. Sim. Porque senão aí é um dolor. Aí você vai preferir ficar com aquilo dentro mesmo, né? Cozinhando aquele sonho, porque um dia e tal. Porque aqui a gente está na dimensão da matéria. Né? Por que a gente não. A gente pode ficar cozinhando um sonho a vida inteira. Mas tem um lado nosso que se incomoda com isso, porque aqui é para fazer a dimensão da matéria, né? De fazer. Não. Então, assim, se alguma coisa me vem e eu não consigo, né? E acho que isso, muita gente para aí. E por isso que eu estou dando risada aqui, mas é importante. Eu faço consultoria literária também, né? E tem muita gente que chega até mim falando assim, nossa, eu nunca fiz, era meu sonho. E a pessoa nunca fez até aquele momento. E por isso até eu comecei a fazer esse trabalho de consultoria, porque eu falo que eu sou parteira e doula. A gente põe esse filho no mundo. Mas você acha que eu posso? Eu disse, mas você não quer. A pergunta não é se eu posso, não tem que ter autorização. Se você quer, você vem e faz. Né? Estou aqui para fazer a travessia junto com você. Pode te dar a mão nisso aí. Mas a gente vai gerando cada vez mais resistência, né? E aquilo vai ficando cada vez mais nesse lugar impossível. E aí a gente vai enfeitando esse bolo, né? Vai enfeitando esse negócio e é muito triste. Quantas coisas não vêm ao mundo, né, pela metade, porque não se teve confiança suficiente. Por medo, né? Ou por acreditar nessas coisas que a gente mesmo conta. Então, esse sair da Lua, sair dessa dimensão também do satélite, de alguém que está ali, seguidor de alguém, né? Você pode seguir para você dialogar, porque gosta, aí é ok, né? Porque, claro, a gente bebe referência o tempo todo, mas para você ficar ali idealizando aquilo, né? Projetando, e porque dá para perceber quando é uma admiração ou quando é uma coisa compulsiva, que no fundo você fala, eu queria ser isso e eu não consigo, porque isso vai gerando dentro da gente um lugar de ressentimento, né? Aquilo vai ficando ali. Isso não vai É por isso que eu gosto de dizer que o que a gente chama de inveja, raiva, ressentimento, podem ser entendidos como indicadores, né? Uhum. Assim, tá bom, então eu tô aqui no campo do devaneio e eu posso acessar esse devaneio mais diretamente se eu prestar atenção em quem eu invejo. De quem que eu tô tendo inveja? De quem que eu tô tendo raiva? Com que eu tô me ressentindo? Pode ter pistas ali, porque também, acho que você já falou isso no início, mas todo o processo para escrever um novo livro, todo novo processo criativo, uma peça, seja lá o que for, é um zero que você enfrenta. É um abismo que você tem que se jogar. É um outro lugar, por mais experiência que você tenha. A sua malinha pode estar com uma configuração diferente, mas é um outro zero. Então, também acontece comigo de, por exemplo, hoje em dia não cola mais comigo essa história de você não vai ser escritora. Mas durante muitos anos colou. Né? Eu publiquei meu primeiro livro, tinha 29 anos. Então, durante muitos anos, eu fiquei nessa coisa de então, escritor, etc. Só que tem reverberações, tem... Como é que eu vou dizer? Não é reverberação, mas tem outras formas de paralisia, digamos assim. Não são só... Né? Então, comigo acontece muito hoje em dia, assim, eu tenho várias ideias, né? E são ideias, não são coisas que eu comecei. Eu tenho várias ideias. Como a gente é parteira, a gente é mãe, a gente encara isso como filho, como uma coisa que a gente vai colocar no mundo e tal, não sei o quê. Então, às vezes parece que eu estou traindo todas as minhas ideias se eu escolher uma. E aí mesmo é que elas se multiplicam, porque a iniciativa naquele momento é gerar uma paralisia, é me deixar nesse lugar de não estou fazendo nada, enfim, tô com medo de começar de novo. Tô com medo de novo me expor e de novo dizer, né? No momento que eu começar a escrever ou mesmo me dedicar a dar conta de alguma forma daquilo que está vindo, eu estou dizendo que é de verdade. Mas enquanto eu ficar olhando milhões de ideias
né? Não, porque tem essa, tem aquela. Olha, o ideal seria que eu conseguisse fazer as 36 ao mesmo tempo. Enquanto tudo isso está acontecendo, eu não estou fazendo nada, né? Mas eu gosto de dar esse exemplo das ideias porque eu acho que a gente vai por camadas e o processo é meio espiral. Então, toda vez que você começa uma coisa, tem até que pendurado aqui, ó. Toda vez que você começa uma coisa, eu tenho aqui, lembre-se de que é uma espiral. Porque às vezes parece que você voltou para o mesmo lugar. Tipo, eu não aprendi nada, não consegui nada, não sei o que. Mas não é o mesmo lugar. A sua malinha mudou, você já não está mais questionando que é escritora. Tem camadas. De repente você é um tipo de escritora, mas não é o outro tipo de escritora que você gostaria de ser, sei lá. E outros recursos começam a aparecer na hora do pré-enfrentamento, da paralisia, tipo esse de tenho milhões de ideias e todas são meus filhos. Se eu me dedico a uma, eu abandono as outras. Tem mil formas disso acontecer, mas é uma espiral. E imaginando a espiral mesmo, eu imagino, bom, comecei aqui, né? Posso começar de lá também, tanto faz. Mas a cada curva em que eu passo por um mesmo raio da espiral, né? A cada curva eu tô vendo essa questão do começo de uma outra maneira. Não é verdade que eu não aprendi nada, não é verdade que... Não. O que acontece é que é uma espiral. A gente passa pelos mesmos lugares várias vezes. Só que a gente não passa igual. Né? A gente passa de... Né? Acho que foi o nível mais profundo que eu cheguei até agora de romper com a imagem idealizada de escritor, porque eu também achava que ia ter um momento... não é possível. Depois que você escreveu tanta coisa, você não vai mais passar pelo início. E é o meio que a gente está dizendo, não tem como não passar pelo início. Você está insistindo em começar coisa toda hora, né? E começar tem as características do começo. Tem os devaneios, tem o salto sobre o abismo, não vai ser diferente. Só que você vai ser outra pessoa. Porque até quando... Já aconteceu comigo, né? Essa peça do Coração do Balde de Gelo, por exemplo, que no final ficou uma peça muito legal mesmo e me rendeu uma residência no teatro em Londres, né? No Royal Court. Então, para mim, foi um momento de salto muito grande. E fiquei muito feliz, que foi a primeira coisa autoral que eu escrevi, já teve essa dimensão. E vai escrever a segunda. Depois. Entendeu? Porque é pior. Pior não, é outra coisa, é outra espiral. Porque no começo era assim, por que eu estou fazendo isso? Né? Nossa, eu acho que eu sou engodo, paraná, síndrome de impostor, tudo isso a gente vai falar depois mais na frente. Mas não. Ufa, escrevi, é legal. Galera curtiu, gente que, nossa, né? Encontrei com gente foda naquele teatro. Então você fala assim, uau, tô aqui. Alguém me validou, eu sou legal. Consegue fazer de novo? Ou foi uma sorte de principiante? É o mesmo lugar, entendeu? É o mesmo lugar. E aí tem de novo que cruzar o abismo, né? E aí às vezes você faz um negócio também que fica marromeno, porque a gente não tá o tempo todo fazendo coisas legais. Às vezes tem coisa que sai bolinho de arroz, aquela coisa, né? E não, bom, isso aqui deu o que deu, vamos para o próximo, né? Então, essa disposição para ser uma realizadora, né? E não uma ideia. A gente idealiza para fazer, isso eu fui ganhando com o tempo. Eu era muito mais idealizadora, né? E isso traz uma questão também, que eu acho que é mais um aspecto sombrio da Lua, que é uma coisa infantil, né? De não querer crescer, assim, não querer se colocar à prova. Então, eu idealizo e tenho dificuldade mesmo. De novo, eu não quero acordar do sonho. Então, qualquer pessoa que possa chegar para mim com uma crítica ou com um zero, assim, né? Porque o pior que a crítica é a indiferença. Se aquilo tem o poder de me parar, aí é mais complicado. Né? Então, até que ponto aquilo é um desejo que eu vou pôr em movimento mesmo ou eu vou parar ali? E se eu paro ali, eu não evoluo. Né? Se eu parei ali por medo, e se eu não continuei, eu vou parar no meu processo de desenvolvimento ali naquela infância daquele fazer, né? Sim. Quanto mais o tempo vai passando, porque tem o fator tempo aí, tem um dragão que é só para falar disso, mas ele vem também para cobrar, ele vem também com essa ideia de, e aí? Né? Cadê? Que pode ser terrível, mas também tem um lado prático, que assim, você falou que é isso, cadê? Né? Sim. E se você não tem o que entregar, pelo menos vai ficando evidente que aquilo está dentro, né? Então, o crescer, se colocar à prova, passar pelas frustrações todas,
Parece papo de mãe isso, né? Mas na verdade, o pior, parece papo de pai, né? Porque o pai que, porque tipicamente é o pai que lança, que corta o cordão, né? Fala, meu, tá na hora, vem. Né? Mesmo a gravidez, chega uma hora que tem que pôr no mundo. Não dá para levar na barriga, né? Por mais do tempo. Então, isso tem uma dificuldade aí, mas que depois se a gente vai tomando gosto. É um pouco assim, a gente vai substituir, eu, pelo menos, eu falo por mim, né? Eu fui substituindo esse medo, porque o que é o medo? Esse frio, é frio na barriga também. Né? Então, eu posso interpretar um frio na barriga como medo, ou posso interpretar como um poder potencial. Né? Onde tem medo, tem poder. Então, assim, hoje em dia passou a ser um outro indicador físico. Se estou diante de um projeto, se o que eu sinto é frio na barriga, eu sei que é legal. Né? Porque tem um medo aí, mas, gente, tem dia que eu tremo mesmo. Tem dia que não é frio na barriga, é um negócio assim, dá um tremor no físico. Eu sinto que tem um terremotinho acontecendo dentro de mim. Agora, quando é angústia, quando eu sinto angústia aqui no peito, uma opressão, eu sei que, no fundo, eu não quero fazer aquilo e eu estou sendo oprimida pelo meu ego, que está querendo colher um benefício lá na frente e está me colocando essa demanda porque ele quer, mas no fundo eu não estou conectada com aquilo. É tipo meu bolinho de arroz. Só que tem hora que não é tão evidente, não dá para ver tão fácil. Não. Né? E isso gera muita opressão. Então, uma coisa muito importante, que a gente fala muito assim, de um sonho, vai lá e faz, mas ao mesmo tempo diferenciar o que é o seu sonho mesmo. Né? Porque às vezes eu estou comprando o sonho do outro. Eu estou comprando o sonho do que todo mundo está dizendo que eu deveria estar fazendo. E aí eu não estou realizando, não é porque eu tenho medo de realizar, não é porque eu não tenho coragem, eu não estou presa no meu idealismo, nada disso, é porque realmente eu não quero fazer aquilo daquele jeito, né? Então, só tem um jeito, que é entender quem você é, entender, e só dá para saber isso fazendo, então não tem como escapar do fazer, né? Para poder, nem que seja para ferir, nem que seja para falar assim, gente, não tem nada a ver, não tem nada a ver com esse mundo, não é isso que eu quero. Né? Porque também tem cheio de gente aí para cagar regra e dizer que para você ser escritor você tem que fazer isso, 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 tá nesse clube, a senha tem que ter aquela senha. E de repente você não quer nada disso. Você não quer ser reconhecido naquele meio específico, você só quer escrever. Escrever um negócio que é o que você quer escrever também, né? E pode ser que nesse momento ninguém dê bola para isso, mas se é o que você quer fazer, você se sente feliz fazendo aquilo e realizado, é o que você tem que fazer. Então, é difícil, às vezes, lidar com essas expectativas todas também, né? E lidar com aquela imagem de ser aceito, e lidar, às vezes, com ajustes que a gente tem que fazer. Né? E eu concordo com você, Sabine, quando você fala que, às vezes, esse devaneio sinaliza uma coisa que é importante. Isso sim. Uma vez eu tive um lançamento do Campo de Transe, que é meu livro de peça, né? No dia a gente lançou, é um livro que a editora Presságio publicou com 3 peças para teatro. E eu lancei num evento que teve de dramaturgia feminina. Então, é o melhor lugar do mundo para lançar esse livro, porque estava rolando um evento. E aí, no dia do lançamento, o meu companheiro perguntou assim, e aí, como é que você tá? Você acha que as pessoas vão? Como é que você tá sentindo? Eu falei assim, é que nem aniversário, né? A gente convida todo mundo, vai quem quer, tudo bem, normal, vai quem puder. E ele, cara, chegou no lançamento e não foi muita gente. Sei lá por quê. Não foi. E eu não consegui lidar com aquilo. Eu não consegui ver que tinha uma pessoa incrível, né, que fez a apresentação do livro, que estava doente, foi prestigiar, eu fiquei feliz e tal. Mas, sabe? E, assim, 2 amigas foram com as filhas, e nenezinhas ali à noite, no puta frio. Não consegui olhar para nada disso, eu só olhava que pouca gente foi, me vinha uma frase assim, você é uma irrelevante. O que você faz é irrelevante. As pessoas só vieram porque elas têm pena de você, na verdade. Olha só como é que funciona. E aí eu fiquei puta. Cheguei em casa com uma sensação horrível. E um monte de coisa legal que aconteceu, mas eu fiquei com uma sensação ruim. Depois eu fiquei pensando, eu falei assim, gente... Aí começou, eu não deveria estar sentindo isso, eu não deveria estar sentindo isso, que também não adianta nada. Que não existe não ação, né? Não deveria, não existe. Não, estou sentindo isso. Mas por quê? Aí quando eu comecei a desmontar esse negócio, eu falei assim, isso importa para mim. Isso realmente importa. Entendeu? Porque se fosse uma coisa que tanto faz acontecer na minha vida, tudo bem. Eu não dou a menor bola para festa de aniversário, mesmo, de verdade. Eu não tô nem aí se as pessoas vêm no meu aniversário ou não.
porque eu gosto de conversar com quem tá, assim. Eu nem gosto de muita gente. Mas ali isso não era uma festa de aniversário, aquilo era o lançamento do meu livro. E sim, me importava muito que fosse relevante. E aí eu percebi que isso tem valor para mim. E o que ficou para mim foi isso. Não foi assim, porque o teu ego te atrapalhou, não foi. Também, mas assim, o que na verdade eu percebi é que não era uma coisa quanto faz. E aquilo foi o que eu guardei de útil dessa experiência toda. Foi assim, para mim não é indiferente que poucas pessoas tomem contato com o que eu escrevo. Então, o que eu tenho que fazer para poder chegar a mais gente? E essa é a pergunta que importa, né? Que não é nem uma pergunta de escritora, é uma pergunta para divulgar o trabalho. Mas aí eu percebi que não era um devaneio, era uma necessidade porque eu preciso falar com as pessoas mesmo. Isso é uma coisa que vem de dentro, né? E que essa experiência me trouxe. Então, quando você falou isso, que às vezes parece um devaneio, mas você tem que ver o que tem nele também, né? Para não falar assim, isso é feio, você não devia estar delirando com isso. Sim, eu acredito muito nessa história de ver a funcionalidade das coisas, ver o que as pessoas, o que as coisas estão fazendo na sua vida, né? Antes de julgar, é bom, é mal, e antes de sair correndo na outra direção porque você acha que não vai funcionar, ou porque você tem medo, fala, tá bom, o que isso está fazendo aqui, né? Tipo, eu tô com inveja, eu tô com raiva, eu tô de saco cheio, o que isso está fazendo aqui? Porque para mim tudo é sinal. Se você começa a olhar para as coisas no sentido de procurando qual é a utilidade que está tendo naquele momento, você vai descobrir qual é o sinal, né? Pode ser uma emoção, uma ação, uma coisa que você está insistindo, o que seja. Mas eu achei interessante isso que você falou, porque assim, de uns tempos para cá eu ando percebendo que eu já tive lançamentos de livros e eventos similares, assim, tipo uma feira, esperar que todo mundo vá, não sei o que, essas coisas. Né, os contatos com o público. Eu já tive vários tipos de contatos com o público e com vários públicos, só que eu já fiquei muito mais feliz em, digamos, um lançamento, eu acho que foi do... Bom, enfim, não importa. Mas um lançamento que eu fiz, que veio menos gente, mas que eu estava num local interno, assim, com uma cabeça que eu sabia exatamente o que eu estava fazendo ali, eu estava valorizando outras coisas ali, do que em lançamentos que, teoricamente, as pessoas olham e falam, não, mas esse foi fantástico, esse foi incrível, porque veio gente pra caramba, não sei o que, não sei o que lá. Uma dessas histórias é assim, foi o lançamento na Saraiva, que foi do Incompletos, na Saraiva do Rio de Janeiro. E veio pouca gente, mas eu não consegui ficar tão irritada quanto o lançamento que teve no dia seguinte. Por quê? Estava chovendo muito. Todas as pessoas que foram eram meus amigos. E muitos desses amigos eram amigos que eu não esperava. Inclusive uma menina que estudou comigo, sei lá, na 6ª série, que eu tenho para mim como... A gente nem se fala muito, mas eu tenho para mim como a pessoa que me ensinou a ser amiga. A primeira pessoa que eu falei é assim, amiga. Então é muito carinho, né? E é quase como se eu tivesse menos expectativa e eu só quisesse me colocar como autora naquela situação do que no dia seguinte que aconteceu um monte de coisa errada e eu perdi voo e não sei o que, lá. Foi muito mais difícil para mim o segundo. Foi logo no dia seguinte, que foi na Cultura de São Paulo. Mas o primeiro eu estava assim, gente, vou ver essa experiência aqui. E ainda tem um adendo, que foi assim... Quando eu engravidei aos 19 anos e quando eu engravidei eu precisava desesperadamente de um emprego. Antes de eu me encontrar com uma professora de inglês, que foi o que me sustentou por 10 anos, eu comecei a pedir ajuda para amigos e falar assim, cara, pelo amor de Deus, me faz um currículo aí, me ensina como fazer currículo, que eu não sabia. E aí, numa dessas, a Mônica, que você conhece, que era uma colega do movimento humanista e tal, me levou à Saraiva, onde eu estava fazendo o lançamento. E eu estava assim, eu tinha tirado R$100 para comprar algumas roupas de entrevista, eram 2 saias, 2 blusas, e usava um sapato emprestado, eu não tinha dinheiro nenhum, e eu só queria sustentar minha filha. E eu fui a Saraiva e a mulher meio que me olhou de baixo para cima, assim, com aquela coisa de, não tô com tempo, acho que não vai rolar para você, não sei o quê, por qualquer motivo. E aquilo partiu o meu coração. Então, no caso desse evento, foi muito interessante, porque talvez eu não tivesse me lembrado disso, mas como eu não estava com nenhuma expectativa, no sentido de ter que ser o lançamento, era só o primeiro lançamento e eu queria curtir aquela experiência. Eu me lembrei no meio do negócio, vai ficar melhor, eu falei, gente,
sei lá, 18, 17 anos, eu estava pedindo emprego aqui, não consegui. E agora eu estou lançando um livro aqui, coroa-nos. Mas depois eu fiquei pensando, gente, se eu tivesse rançosa, como eu fiquei em vários lançamentos, como eu estava no dia seguinte, logo no dia seguinte, eu não teria percebido a potencialidade daquela construção, daquele caminho, não teria me ligado a isso. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque essa coisa dos indicadores externos que a gente coloca ali de o escritor teria que ser assim, o lançamento teria que ser não sei onde, ou não sei o quê, o número de pessoas e tal, realmente não funciona. E quando eu penso nessas experiências, eu falo, gente, tá, tudo bem, não entendi nada. Digamos assim, não tem nada a ver com isso que a gente está conversando aqui hoje. Mas uma coisa eu posso saber, mesmo que eu ainda não tenha me aprofundado nesse tema. Que se eu olhar a minha vida, eu vou ver que as situações em que eu estava feliz, elas não têm uma lógica de sempre tinha as coisas que eu considero que materialmente são importantes. Não. Tinha muito mais a ver com se eu estava próxima desse lugar em que uma determinada ação faz sentido para mim, porque eu gosto, porque não é uma violência. Ontem mesmo, você falou de frio na barriga, eu me lembro claramente, eu estou começando a escrever um material novo para a editora Nua, que vai ser um download gratuito, e é um dossiê, não tem nada a ver com ficção. E eu estou morrendo de medo, né? Eu estou desesperada escrevendo isso, porque é fora do meu lugar de fala, eu estou ajudando a sistematizar falas de vários homens gays e tal. Eu estou morrendo de medo, de, tipo, um desafio e tal. E eu senti o frio na barriga. E eu fiquei assim, exatamente assim, como você estava falando. Peraí, isso aqui é o quê? Isso aqui quer dizer que eu não deveria fazer? Ou é bom? É bom. Eu tinha que passar, assim, é muito rápido, né? Mas você, sei lá, um segundo assim, não, esse é aquele do tipo bom. Né? Porque às vezes quando a coisa não é para ser, a intuição também te avisa, né? Olha só, esse negócio de dossiê tá doido, não é isso. Mas aí eu falei, não, eu levei um momento assim para acessar, né? Falei, tipo, não, esse é bom, esse é do tipo bom. E aí eu consegui começar. E não é que esteja sendo fácil, mas o processo começou, né? Então, é muito mais relacionado a como você está dentro e o quanto você se conhece nos arrepios, nos frios da barriga, dos não sei o quê. Hoje em dia eu tenho uma sensação, pelo menos, que eu já sei que não vai funcionar, que eu estou me torturando, que é uma sensação aqui, que eu já sei que não, se eu estou sentindo isso, não é. Aonde que sabe? É aqui, é um negócio aqui, tem a ver com ansiedade, é um negócio de, isso aqui é complexo solar, é um negócio aqui, né? Angústia, e né? aí, Dá uma... é um negócio, não, vai tomar um café, vai dar uma volta, vai qualquer coisa, porque não é. Bem diferente do frio na barriga, né? Mas, enfim, aí você vai se conhecendo. E vamos falar sobre, porque tem a ver também com essa questão dos começos, né? De pontos de partida. Você parte, quando você vai fazer um projeto novo, assim, você já tem esse ponto de partida e fala, isso aqui vai virar um livro, aí você põe na lista, ou você pensa, quero escrever, e aí vai buscar um ponto de partida? Ou quais são esses pontos de partida? Como que funciona para você? Olha, eu posso fazer um histórico, assim, porque hoje em dia os pontos de partida são muito variáveis. Mas no início eu pensava de fora para dentro. E isso me atrapalhava muito. Esse aqui não só vai ter que ser um livro, como vai ter que ser o livro que eu já visualizo dentro de quase uma estante de uma livraria. E aí não funcionava. Ou então quer dizer, bom, eu escrevi livros assim, eu escrevi contos assim, eu escrevi coisas assim. Mas quando eu digo não funcionar, é porque eu olho e eu vejo, cara, isso aí não foi sobre a escrita, isso aí foi sobre colocar alguma coisa no mundo que meu ego estava precisando naquela história. De uns tempos para cá, eu aprendi a retomar essas experiências e reeditar com o olhar que eu tenho hoje. Então, tem uma delas que eu estou colocando um capítulo todo sábado no Wattpad. Um livro que eu escrevi com 23 anos, que para mim tinha que ser uma coisa toda estruturada e tal. E aí ficou no meu computador. Agora, com esse olhar que eu tenho hoje, com mais carinho pela história e também carinho pelo processo, eu estou retomando e estou colocando um capítulo todo sábado lá, porque eu também acho importante esse processo de não jogar as coisas fora.
Mas, hoje em dia, o ponto de partida, eu acho que geralmente é uma sensação que pode ou não vir com uma cena, mas eu tendo a pensar em cenas. Não é nem uma imagem, como o coração do balde de gelo. Eu geralmente penso cenas. E aí, quando tem só uma sensação, aí às vezes eu procuro que cena me daria aquela situação, aquela sensação para eu continuar a seguir. E aí a cena vem, assim, geralmente rápido. Mas, em geral, são cenas. As cenas vêm em sonhos, as cenas vêm de uma passagem de livro, que às vezes eu reajo muito mais fortemente à passagem de livro, quando eu vejo já tem toda uma cena saindo dali, né? Mas eu penso muito em cenas, assim. Geralmente é o ponto de partida. Não tem um ponto de partida essa é a introdução do livro, mas eu tenho uma questão que é, enfim, introdução da peça, seja lá o que for, mas eu tenho uma questão que é, eu sempre preciso escrever do início ao fim. Eu não consigo escrever adiantado, eu não consigo escrever, sabe? Ah, não, vou começar pelo meio porque é mais fácil. Ah, é? Uma vez eu vi... não, eu não consigo. Não consigo até porque geralmente é um caminho que vai se construindo, né? É. Então, até monografia eu não consegui escrever assim. Todo mundo fala, escreve a introdução e a conclusão no final, né? Porque, claro, vai mudar o corpo, né? Eu preferi escrever a introdução 125 vezes, porque para mim, se o ponto de partida em palavras não tivesse muito claro, eu não sabia para onde eu ia. Isso também acontece com o título. Eu prefiro mudar o título 125 vezes do que começar sem título. Porque eu preciso disso, de um lugar, uma âncora, né? Não que a âncora mude com o tempo. Para E mim. você, como é que é? Então, tem esse do Coração do Balde de Gelo. Teve uma que era uma peça que eu estava escrevendo que também era um projeto, na época eu estava na Companhia dos Dramaturgos, então a gente ganhou um prêmio, fomento, e cada um tinha que escrever uma peça. E quando parte assim de uma demanda externa, eu gosto. Gera uma pressãozinha, né, um frisson, mas ao mesmo tempo eu falo, não, vou ter que escrever. E aí eu saí caçando, né, sobre o que vai ser, o que me move. E aí eu tinha ficado muito tocada com uma história, um documentário que a minha amiga, Kika Nicolela e a Graciela Rodrigues fizeram sobre as mulheres do Camisa Verde e Branco, que é uma escola de samba tradicional daqui de São Paulo. E eu fiquei impressionada com aquelas mulheres incríveis, porque para mim eu sempre me questionei, né? Por que as pessoas, por causa de um dia de um desfile, dedicam a vida? Né? Porque é por ignorância minha, né? Não é que elas não estão dedicando por uma hora do desfile, isso é o que a gente vê, porque elas vivem aquilo o ano inteiro na comunidade mesmo. E tem muito a ver com essa questão da imaginação, do que você, da realidade, do que você também imprime a partir da realidade, porque ali na escola eles constroem uma outra realidade, né? Sim. Eles são reis, rainhas, são o que são mesmo. E como é uma realidade construída no coletivo, aquilo tem uma potência de existência. Ainda que não seja a existência do dia a dia, isso gera uma coisa maravilhosa, assim, que é o que eu vi naquelas mulheres. Muitas delas vinham de uma realidade social muito difícil, mas elas tinham uma realeza, uma coisa ali no dia a dia que era uma coisa de louco. Então eu falei, nossa, essa realidade do samba, ela se impõe. Essa é a realidade. E aquilo me encantou, né? E aí eu queria escrever uma peça sobre isso. E aí eu fui no ensaio, mas não sabia nem por onde começar. Aí eu fui no ensaio do Camisa Verde e Branco e eu fiquei esperando o que ia me impactar. Eu fui sozinha e de repente eu fui abduzida por uma cena da porta-bandeira girando. Né? A cena normal, assim, que a gente costuma ver, mas aquele dia que ela me tocou de um jeito, eu falei, gente, a peça tem que terminar assim. Eu não sei o que eu vou fazer, mas ela vai terminar assim. Eu vi o planeta girando, sabe? Era um negócio assim, era ela, a Terra, era tudo. E as alegorias saltando. Foi a imagem que me veio. E aí minha pergunta é, como é que essa mulher vai chegar nesse ponto? E aí partiu do fim. O Mistério da Bússola Azul, que é um livro de fantasia que eu escrevi, que também é muito legal. Ganhamos um edital. É muito legal quando acontece assim, eu tenho que escrever. E aí eu estava idealizando uma coisa, né? Era um livro de fantasia, eu sempre quis escrever livro de fantasia, isso dava assim uma conversa inteira sobre isso. A gente tem que fazer um especial fantasia, depois especial dos fantasia. dragões.
Porque tem tudo a ver com a Lua, né? Que isso de você poder imaginar uma outra coisa que não existe, né? Poder projetar um mundo completamente novo, podia tudo. E aí todo o meu referencial, que passa muito pela questão daquele universo, né? Dos celtas, das bruxas e né, da mitologia nórdica, que eu gosto muito, apesar de não ter, pelo menos nessa vida, nada a ver comigo, né? Que eu tô aqui no Brasil. E eu tinha essas referências. E na hora que eu comecei a escrever, eu comecei a buscar ali, né, mais ou menos passear por esse universo na minha imaginação. E, de repente, eu estava ali pedindo, né, que eu sempre peço para os downloads. Eu falei assim, downloads, venham. Preciso escrever esse livro e tal. E foi esse momento que eu estava na casa da minha mãe, justamente, enquanto eu trabalhava. E aí meu filho botou um DVD do Renato Teixeira, que é moda de viola. E começou a tocar uma música chamada Chuá Chuá, que é uma moda de viola. E eu comecei a chorar, chorar, chorar. E aí me veio uma história na cabeça. E eu, né, sempre quando vem, eu escrevo, que era uma questão ligada a movimentos atingidos por barragem, morte de militância, questão da terra, questão das águas, mata brasileira. E eu anotando tudo aquilo enquanto eu chorava, foi uma coisa. E aí eu falei, nossa, eu vou escrever uma peça com isso aqui, né? Porque é bem dramático, vai dar uma peça de teatro. Vou voltar para o livro. E continuei, por favor, mandem downloads. Aí, né, tocou uma sirene no meu ouvido, assim, hello, você pediu um download, o download foi enviado. Aí eu falei assim, Brasil, Mata Atlântica, militância, né? Isso foi em 2016, gente, foi antes da Marielle. Mortes militantes. Como assim? Eu estou fazendo um livro de fantasia. Se vira, nega. O livro é esse. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso aqui? Aí quando eu assumi, deu frio na barriga. Deu muito frio na barriga e deu muito arrepio. Aí eu falei, então é isso? Vocês vão ter que me ajudar. Não tenho a menor ideia de para onde ir a partir daqui. Vai nessa. E aí a coisa foi acontecendo. Então, de repente, virou um livro de fantasia na mata brasileira, com todas as questões, até os animais que eu tinha idealizado, depois viraram animais da mata também, isso foi acontecendo. Então foi muito louco, porque é um ponto de partida que vem da comoção, que eu sinto que move o meu corpo. E é isso que eu tenho sentido, sabe? Para onde minha cara vira, o que me comove. E às vezes não tem nada a ver com o que eu estava pensando, com o que eu estava idealizando. E aí, de novo, ouvir isso e validar isso é um exercício, né? E também eu percebi o seguinte, quanto mais eu valido, mais os downloads vêm. É como se, assim, tivesse uma coisa assim, legal, né? Você está entendendo, então. Então, a gente vai continuar conversando com você. Sim. Se não, faz aí, né? Se você não... E o frio na barriga também é uma constante. Eu arrepio. São duas coisas que, para mim, vão dando sinal de que é por aí, assim. Mesmo quando é um estudo, né? Não só quando é uma ficção, alguma coisa que eu estou escrevendo. Eu fiz a minha monografia, fiz minha pós em direção teatral e eu sempre quis estudar Shakespeare, sempre tive uma coisa com Shakespeare. Não por ser um clássico, então, sim, tinha uma conexão muito forte, Romeu e Julieta especialmente. Aí quando foi para fazer monografia, eu falei, vou estudar Shakespeare. Aí já veio assim, quem é você, ó mortal, para estudar Shakespeare? Aí eu falei, realmente eu não sou ninguém na fila do pão. Vamos começar com alguém um pouquinho mais suave, depois... Mas aí me deu uma tristeza. Sabe quando você fala assim, tá, começa com alguém que é mais low profile, assim que nem você, e aí você estuda, depois você vai para Shakespeare. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fiquei triste. Aí eu falei assim, mas eu queria tanto estudar Shakespeare. E eu não posso. Aí eu falei assim, mas quem que não tá deixando? Olha o diálogo. Eu. Então. É assim mesmo. Então faz poder. Eu falei assim, tá. Aí eu falei, ô Bardo, é o seguinte, tô aqui, vamos conversar? Vamos tomar um chá? Cara, e foi demais, assim. Eu arrepiava o tempo todo estudando essa peça. O tempo todo. Eu tive uma energia para fazer isso, que eu fiquei 3 dias que eu mal comia. Eu não precisava comer. Não é porque assim, eu estou me sacrificando. Não, assim, eu não queria, não precisava. Eu queria morar naquele mundo, assim. Eu morei naquele mundo, na verdade. Eu abri a porta e mergulhei lá dentro. Isso é totalmente lua, né? Eu gerei um universo paralelo e fiquei lá. E era um estudo.
né? Não era nem uma ficção, não estava criando. Mas, ao mesmo tempo que era um estudo, era uma criação, porque o estudo é uma criação, né? É um ensaio. Então, cada vez mais eu vejo que quando eu estou sentindo isso, é o que eu tenho que fazer. E me dá por mais que assim, a gente atravessa um monte de floresta, um monte de dificuldade, tem hora que você não sabe para onde ir, tem de tudo que acontece, mas tem um sentimento constante que é um frisson, assim, uma coisa gostosa, assim, sabe? Uma sensação de aventura que vai dando, você fala assim, nossa, é isso, eu quero ver onde vai dar. E é isso. É isso que eu aprendi a ver, e quando eu não sinto isso, parece que ainda não achei o lugar, sabe? Eu não achei o tema, não achei o ponto de partida. Porque o ponto de partida, ele dá essa força de, meu, vai, assim. E como eu É o falei, motor, né? é um motor. E tem hora que ele vai também ficar camuflado. Né? Então, não é achar que, nossa, agora vai e não vai parar, né? Porque aí cai no Não. dualismo de novo. Uma hora você vai ter que procurar, porque ele vai ficar um pouquinho escondido. Né? E aí você tem Ele vai que... precisar de alimento como qualquer motor, né? Você vai ter que botar mais gasolina, Vai ter um que botar mais... negócio, um diesel, Exatamente. seja lá o que for. Mas como a gente está falando de ponto de partida, agora é isso. Assim, o que me gera essa sensação, esse tremor, né? E é muito físico, é legal é isso, porque não é uma coisa aqui, é aqui no corpo, né? E aí o indicador é esse. E às vezes vem uma frase. Eu tenho um blog, ainda tenho blog, né? Agora ninguém mais acessa blog, mas eu adoro blog, eu tenho meu blog ainda. Também gosto de blog. Mas eu comecei escrevendo no blog. E o blog era isso, né? Como é um negócio despretensioso, tá lá, eu escrevia o que me dava na telha, tanto que tem 1 milhão de categorias lá, porque eu escrevo cada hora uma coisa. Teve um dia que eu fui comprar um short numa loja, não vou fazer propaganda porque ela não merece. E aí eu comprei M e ficou pequeno. Aí eu fui lá e troquei por G. E aí ficou uma voz no meu ouvido assim: escreve sobre isso, escreve sobre isso, escreve sobre isso. Eu falei, ai, gente, não, escreve histórias, escreve coisas sofisticadas, vou escrever uma crônica sobre troca de um short, pelo amor de Deus, né? Escreve sobre isso, escreve sobre isso. Eu falei, beleza, então eu vou dar 5 minutos. Esse texto não sai em 5 minutos, porque só tem 5 minutos. Eu escrevo para me livrar. Você parar de... Meu, no segundo parágrafo eu já entendi sobre o que era o texto. E realmente eu escrevi sobre isso, chama Eu Sou o G. E foi o texto mais acessado do meu blog. E depois eu entendi, aquilo era muito forte, assim, que tinha a ver com isso de ficar no médio, na mediocridade. Não era sobre short, né? Era sobre isso. Mas eu só entendi que era sobre isso porque eu fui escrever sobre o short. E na hora que eu comecei a escrever, a coisa veio. Se eu tivesse ficado ranhetinha, que nem eu tava, assim, tipo, não vou, isso é menor, isso é bobagem, não teria vindo. Né? E tudo bem, não é nenhuma grande obra, assim, poderia o mundo ter passado sem esse texto, mas olha só, foi um dos textos que a minha editora, a Lisandra da Pollen, leu, gostou muito, e uma das coisas que me fez com que ela me convidasse para publicar meu primeiro livro, que foi um convite dela, foi por causa desse texto, do blog, né? Então, não é que eu estou falando assim, olha, siga sempre porque isso vai render. Às vezes não vai render nada, às vezes não vai dar em nada mesmo, mas serviu para quê? Para você validar a escuta. Mas, de alguma maneira, se existe essa coisa, vai lá, escreve, tem alguma coisa pedindo para sair. E uma coisa que eu percebi também é isso, sabe? Se eu sou cada vez mais uma sacerdotisa no sentido da entrega mesmo. Tem hora que eu não consigo. Mas quando eu consigo estar nesse lugar de servir a isso, ao que vem, né? E aí eu só cuido, como toda sacerdotisa, de limpar o templo, porque tem vozes aqui e também para entender que voz de quem que é, para que serve. Tem coisa que é só um vômito mesmo, só serve para isso, para desopilar, para poder escrever outras coisas. Então nem é tudo que eu escrevo que eu publico, porque tem coisa que o mundo nem merece. Nem eu. Né? Precisava pôr para fora só, depois eu jogo fora, porque é ruim mesmo. Mas tem coisa que não, tem coisa que está pedindo para sair e eu não tenho ideia. Se eu boto um preconceito ali, um julgamento, eu não deixo sair. Né? E aquilo, às vezes, junto com aquilo, não sai mais um monte de coisa. Né? Então, o ponto de partida para mim, cada vez mais, é mais uma sensação, um estado de escrita e alguma coisa assim que dá um frissonzinho do que, às vezes é uma imagem, às vezes é um som, às vezes tem disparar. Às vezes eu provoco isso intencionalmente, né? Porque quando eu quero escrever também eu gero, eu já sei as coisas que me estimulam mais, então eu vou gerando esse estímulo. Também já percebi que tem coisa que é assim,
não é pragmático, né? Não apertei um botão, a coisa acontece, então sentei aqui, gerei um monte de estímulo, pronto, agora eu vou escrever. Não. Às vezes isso vai acontecer daí um mês, às vezes, sabe? Porque também não dá para controlar. Dá para servir a coisa. Né? Dá para todo dia alimentar, e de novo, tem essa coisa da sacerdotisa mesmo, de você ir alimentando a pira, né? E limpando o templo. E vai ser. E não é só que você, não é só que você autoriza e aí as ideias vêm cada vez mais. É que você autoriza e o meio, pelo menos para mim é assim, você autoriza e o meio, que é a escrita, que você parece que está dizendo para o universo, olha, eu quero me relacionar com o mundo assim, eu quero me relacionar com o mundo assim, é via escrita. Ele também se multiplica, né? Hoje em dia eu estou fazendo isso desde que eu nasci, né? Mas assim, vamos dizer, desde que eu comecei a publicar, eu estou fazendo isso como autora publicada há 10 anos. 10, não? 10 anos, uma coisa assim. Mas hoje em dia, e eu escrevi muitas coisas antes, ainda tem muita coisa no meu computador que está escrita que eu ainda não publiquei. Mas com a prática de dizer sim para a escrita, sim para a escrita, eu dizia sim para o download e dizia sim para a escrita, porque cada vez mais eu dizia, não, posso escrever, posso colocar, né, que tem a ver com mais o início do fazer, o próximo dragão. Mas tem uma coisa que é importante nisso, que é quanto mais você permite, mais escritas aparecem no seu dia a dia. Então, hoje em dia, eu quero lidar com uma coisa que eu não estou entendendo. Sei lá, não quero escrever um livro, não quero produzir nada que outras pessoas vão ler. Mas eu vou para o meu caderno, eu vou para o meu diário. Tem páginas e páginas escritas de coisas que ninguém nunca vai ver. E às vezes, disso que eu acho que ninguém nunca vai ver, sai uma coisa que as pessoas vão ver, e às vezes não. E eu tenho vários cadernos desses espalhados, que na minha cabeça cada um deles tem uma função. De certa forma, quanto mais você autoriza, mais você também vai começando a mediar vida por meio da escrita, né? Uhum. Tá, olha, eu já entendi sobre mim mesmo que não importa se isso vai virar uma peça de teatro, não sei o que lá, tudo começa com a escrita, tudo é mediado pela escrita, eu posso estar estou pensando frases e tal. E não era assim quando eu comecei, né? Parecia uma coisa muito mais distante, e será que é possível e tal. Agora está muito dentro da minha vida. Então, é mais fácil também ter pontos de partida. Por isso que eu estou falando, né? Historicamente, eu pensava no produto que eu queria chegar. Mas hoje em dia, cara, eu olho ao redor, pô, hoje de manhã eu escrevi não sei o quê, e era uma meditação, não sei o quê, e aí eu preciso entregar alguma coisa, e meu interesse no momento está indo por esse tema. Então, será que dá para aproveitar? Você tem ponto de partida em tudo quanto é lugar, mas não começou assim. Começou bem mais Então, mas aí você trouxe o misterioso. presente, né? Isso que você fala é muito legal, porque isso é hoje, é aqui, é o que tem na mão, né? É muito assim, vou lá, faço uma comida, sabe? É menos Exatamente. glamuroso até, né? Menos idealizado, mas funciona porque assim é vivo, né? Porque aqui, hoje, no aqui e agora, eu tô fazendo, como eu faço com outras coisas, que foi aquela conversa que a gente teve no primeiro, né? Sim, sim. De fazer assim, vou fazendo. E aí vira o hábito do todo dia. Então eu sou isso, eu sou porque eu faço todo dia. Né? Mesmo Sim. quando eu não estou sentada escrevendo, eu estou sendo porque eu estou fazendo. Então não é, será que eu vou ser escritora? Será que. Não, eu já sou, já estou fazendo. Tirou desse lugar, né? Tirou dessa. Veio para o mundo, né? Aí são Veio outras pro mundo. questões, são outros dragões. Eu vou Sim. pegar esse gancho para a gente finalizar, porque já está no tempo. Eu queria que você só dissesse um negócio antes de finalizar. Como é que é essa coisa dos dragões, assim, porque a gente conversou sobre isso, eu acho importante dizer, um depois do outro, não tem ordem, como é que funciona isso? Tem ordem, mas será que eu falo todos? Porque é legal ter uma surpresa de quem vem. São Não, 7. não pensei em falar nos dragões, não. Eu vou falar assim, o que estava na minha cabeça aqui. Tem os 7 dragões e tal, você já falou e tal, mas pelo que eu entendo, não é uma ordem assim. Quando eu estou criando um texto, eu vou do 1 ao 2, ao 3. Não. É mais uma divisão pedagógica para a gente Isso. falar do que nos fala, né? Foi bom você falar isso, eu devia ter falado no começo, mas tá bom. É isso aí. A vida é tudo misturado, tudo junto misturado, e é como é, né? E esses dragões, eles se dão as mãos, eles se dão as mãos no que tem de bom, se dão as mãos na treva também, né? Então, aqui a gente vai falar de características específicas, como você falou, é pedagógico, para entender como é que aquela força funciona, tanto para me ajudar, né? Então, a questão que a gente falou da Lua, só para recapitular, finalizar com essa recapitulação, né?
tem a ver com essa força, essa potência imaginativa de conseguir projetar, de conseguir idealizar, de conseguir sair desse dia a dia também, né? Do realismo, consigo idealizar outros mundos, consigo visualizar, consigo ter essa dimensão do que me afeta. Então, é esse estado, né? E consigo me jogar no novo sem saber o que tem lá na frente, que é a carta do louco que você trouxe, né? Que o louco está associado. Os lunáticos têm a ver com a lua também, por isso, né? Então, esse é um aspecto de potência. E tem os aspectos que podem puxar a gente para trás e atrasar o processo, que é justamente esse idealizar demais, ficar naquele campo de só idealizar e não realizar, né? E ficar mais nisso e não nascer, não realizar e gerar essa inércia do fazer, né? Que a lua tem essa questão também. Você fica capturado no idealismo e fica vivendo a coisa só no mundo do imaginário e não vai para a ação, né? Então, e aí, voltando a falar dos dragões, porque também é uma coisa que eu queria falar no começo, acabei não falando, por que não matar o dragão? Né? Acho que agora fica mais evidente. Foi até bom ter deixado no final. Porque se eu mato, você fala assim, eu preciso ser uma pessoa realista, porque eu fico só idealizando e não faço, então eu preciso ser realista. E eu mato o dragão da lua, ou qualquer outro, né? Isso que a gente acabou de ver, eu vou matar também essa possibilidade de viajar, de sonhar, né? Aquela coisa assim, tem uma expressão ótima para isso. Cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água da bacia. E é engraçado, né? Porque nessa mitologia, tem muita mitologia cristã que tem de matar o dragão, né? São Jorge matando. O matar o dragão tem até questões ligadas ao feminino também. Não vou entrar nisso agora, porque isso é uma discussão à parte. Mas que associam essa questão da força do dragão, da serpente com o feminino, e essas forças que você acha que tem que controlar e não compreender e dançar. Eu gosto da imagem de dançar com o dragão também, né? Porque o montar ainda pode parecer um subjugar, mas a dança... Sim. É isso, você entende, a consciência é tudo. Então, quando a gente entende o que essa força faz e como ela pode vir para cá, é aquela história do tudo que está em excesso complica, né? Então, eu tenho o dragão da lua muito perto de mim. Assim, eu tenho uma potência imaginativa muito forte mesmo, e isso me dá, eu falo que o efeito colateral disso é a imaginatite. Porque eu também, quando começo nesse momento que a gente está agora, você começa a pensar que uma coisa ruim, eu embarco no pesadelo muito rápido. Né? Eu sou muito capturada pelo sonho e é difícil de eu acordar. Né? Então, até assim, eu tenho que passar muito longe de algumas coisas que deixam a gente... Porque eu não volto, gente. Até álcool me leva... Então, assim, esse é um efeito colateral, né? Que é viver completamente desconectado da realidade. Eu tenho uma tendência muito forte para isso. Mas isso é o que me faz escrever também. Então, como é que eu vou cortar? Eu não posso cortar, eu só tenho que equilibrar. A questão é essa, né? Como que eu entendo que é a mesma coisa, em diferentes graus, e eu falo, tá, e como é que eu equilibro? Às vezes eu equilibro, a consciência já ajuda a equilibrar, mas às vezes é um outro dragão que ajuda a equilibrar isso. Então, por isso que é tudo misturado. E os momentos não são... Você pode ter um momento em que, quer dizer, várias dessas forças estão operando, que você até descobre outras forças, etc. Mas, na verdade, a tentativa aqui é de falar, é de poder dar um nome até para poder aprofundar em certas dessas forças que você está navegando, dançando com, né? E é isso, uma divisão pedagógica mesmo, porque na verdade é sempre tudo junto, mas é legal quando a gente vê assim separadinho, que você fala, nossa, né? Uau, isso me ajuda, isso me atrapalha, porque às vezes a gente, na hora que está lá fazendo, você se prende em umas coisas, se engastar, e você não sabe o que é. Aí os dragões ajudam. Você fala assim, não é que são só 7 possibilidades, mas 7 já é alguma coisa, né? Em geral, está associado também a grandes questões aí de desvios também. Então, o desvio maior relacionado a esse dragão é a inércia, né? Preguiça, essa questão da estagnação, que é muito forte. E vencer isso, o próximo dragão, que eu não vou falar qual é, mas ele em si, no positivo, ele ajuda a dar um passo para frente em relação a esse dragão aí. Mas não quer dizer que seja uma sequência. Tá? São diferentes momentos de processo. E aí eu associei a Lua aos pontos de partida. Né? E depois a gente vai falar também aqui no próximo encontro, né? Já dando um gancho porque a gente vai fazer lá na frente, a gente vai falar de personagens que têm a ver com a Lua e narrativas que têm a ver com a Lua. Né? Porque não só, a gente falou bastante do processo de escrita hoje, mas se isso vai para as histórias, isso gera milhões de coisas também, milhões de possibilidades. Né? Tem histórias que são totalmente sentadas em cima
das questões da lua, personagens, como a Sabine trouxe o tarô, né, o louco do tarô, mas também tem personagens de várias histórias que estão conectadas com isso. Então, é legal a gente pensar também como arquétipos, como isso pode ser fonte de histórias também, né? Sim. Tanto no brilho quanto no perrengue ali. Sim. E é isso. Você quer complementar com alguma coisa? Ah, não, eu achei que fechou bem. Eu acho que a gente falou sobre um monte de coisa legal hoje. Mas, assim, bom, o que fica para mim dessa história toda é que quando a gente ouve falar sobre uma força, seja essa ou seja as próximas que a gente vai discutir, e isso vai acumulando, sendo acumulado a partir das nossas experiências, né? A gente consegue relacionar com as nossas experiências, a gente reconhece a importância do processo de autoconhecimento em todo o processo criativo, né? Porque com certeza, eu fico imaginando as pessoas ouvindo a gente aqui conversar e pensando, tá, com isso eu me identifico, com isso eu não me identifico, isso é mais assim, e inclusive criando outras formas de abordar essas potências também. Porque é isso, né? Se a gente está aqui falando de criação, tá todo mundo criando enquanto escuta a gente. Eu acho muito gostoso esse tipo de conversa. E assim, fico muito feliz de estar aqui e vamos seguindo. E é por isso que a gente está compartilhando também, porque, né, é gostoso falar disso, é gostoso falar quando a gente pode trocar com quem escreve também. E a decisão de compartilhar esse conteúdo foi isso. É bem despretensioso, a gente não tem edição. É isso aqui, e vai continuar sendo. Até porque a gente não tem tempo de fazer outra coisa. Então, quem quiser, acompanha, segue, compartilha, é isso aí. Vai continuar sendo assim. Então, um É beijo, isso. Sabine. Um Até beijo, a Cláudia. próxima. Tchau. Um beijo todo mundo. Tchau, tchau.